Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Muito bem. Que dupla é essa, hein, velho? Pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Vamos debater. Já é irmão. Geopolítica é ou não é pseudociência? Caraca. Eita, do meu lado, representando a parte indignada com essa gente. Imagina, que é isso. Prazer Gustavo enorme Machado. estar aqui mais uma vez no Três Irmãos. Ali, prazer enorme. Um prazer conhecer o Gustavo também, pessoal. Na frente aqui, Ali Ramos, né? Já não falou o nome, talvez a galera que tá aí não conheça. Ali Ramos, Gustavo Machado. Pô, o Machado consome seu conteúdo lá no Eu Mento Leste. consumo dele também. A gente ficou um tempão ali falando que eu vi o vídeo dele sobre a Ilíada, pessoal. Gostei bastante e tal, mas a gente vai desenrolar aí. Antes de começar aqui, eu gostaria de trazer alguns presentes aqui, né? Enviados aqui pela Amana, tá, pessoal? Quem quiser conhecer a Amana, fica ali no Butantã, Avenida Valdemar Ferreira, 500. É uma mesquita islâmica aberta a todo mundo, que também é uma editora e tal, e enfim. Pô, é uma mesquita e tem uma editora lá junto com ela. Mas é porque o trabalho deles em relação ao Islã é de divulgação da filosofia islâmica, da poesia islâmica e tal. É uma associação /, mesquita que fica aberta ao público. Ah, entendi. Bacana, o tempo pô. inteiro. Esses dois aqui são pro Gustavo. Valeu demais. Aí sim, hein? A autobiografia espiritual do Al-Ghazali, que é mais sobre epistemologia, né? Que é a área dele de estudo. E o Guia do Islã para Pessoas Inteligentes, que foi escrito ali por um dos príncipes jordanianos que escreve sobre filosofia, né? Que bacana, E velho. aqui também, Legal. O Gustavo tá com uma pegada filosófica também, agora. pro Rodrigão, o Pô, mesmo até livro. pra nós tem E presente. pro Robertinho também. Robertinho, eu Fala aí comigo. só tinha Não é pra pra pessoas inteligentes? Pois é, né? Aí não tinha pro Robertinho, tive que trazer esse mesmo. Traz esse aí, pô, tá valendo. Sacanagem. Maravilha. Bertinho é Eu- extremamente inteligente. Não, mas esse Trouxe aqui é bom, aqui eu pro- adoro esses enfeites, esse aqui é quadro, não é? Pra você olhar ali. Trouxe aqui também pro Ali, que aliás conheci assistindo aqui no Três Irmãos pela primeira vez, um debate com o Farinazzo, que foi altíssimo nível, inclusive, bem ali no ápice, né, do conflito. Depois fui no canal, conferi os materiais, que é muito competente, inclusive. Inclusive serve de ilustração, viu, gente? Tem pessoas que acham que assim, marxista só gosta de se a pessoa for marxista também, ou coisa do gênero. Eu reconheço os trabalhos competentes nas mais diversas áreas, nas mais diversas perspectivas, e procuro beber nessas fontes. O grande problema de muito marxista é que só lê autor marxista, entendeu? E nem sempre são os melhores, tá? Em muitos casos não são. E eu trouxe aqui o Anuário Estatístico de Laese, que é um material aí do instituto que eu trabalho. Acredito que vai ter um pouco a ver com as coisas que você reflete, principalmente a segunda parte, que a gente pode até bater um papo aí a respeito também, que está ligada à análise da situação mundial, conjuntura internacional, baseado nas maiores empresas, nos capitais, mas com critério próprio nosso, voltado para a força dos capitais de propriedade de cada país. Então... Não, agradeço. Já tinha dado uma olhada ali no site de vocês, porque eu auxiliei, é muito forte, né? Eu divulguei um pouco a causa da Vibraz. Sim. E o Heller estava envolvido. O Heller é do sindicato ali de São José dos Campos. E ele Sim. também é envolvido no Ilaésia e tal. Então, já tinha acompanhado. Eu, inclusive, pensei, pô, se todos esses dados aqui tivesse um site aqui onde eu pudesse acessar, né, Sim, tudo sim. e traçar, porque é muito interessante, tá, pessoal? Visitem, leiam. E deixo aqui também, né, o mesmo recado aqui pro pessoal que não é marxista, tá, pessoal? Porque eu, se fosse analisar a nível filosófico, eu não sou marxista, mas eu adoro conversar com marxistas, é um pessoal bastante inteligente, tá, que estuda sobre o que faz, seja economia, seja geopolítica, seja filosofia política, né, que é a minha área de formação aqui, a ciência política. E basicamente é isso aí. Por que eu falo isso? Tá? Porque, primeira revelação aqui no podcast Três Irmãos. Se fosse falar sobre o meu viés filosófico, eu seria um conservador pelas minhas referências filosóficas. Mas eu prefiro sentar e conversar com marxistas pela loucura que virou a direita brasileira aí desde o fenômeno Olavo de Carvalho, né? Inclusive, na minha época de faculdade ali, meu melhor amigo era um rapaz chamado Tiago, né? Um abraço para ele aí se ele estiver assistindo, que era marxista. E nós tínhamos as nossas diferenças ali, mas a gente falava sobre cinema, né? Gosto bastante do Kurosawa ali, a gente gostava de falar rock, música, essas coisas, e não tinha essa dinâmica, essa doença que se tornou o tecido social brasileiro aí desde esse fenômeno, né? Então digamos assim, uma ode aí pra gente retornar essa cidadania, né? Você sabe que a gente fez uma viagem um tempo atrás com o Machado, e no episódio seguinte eu falei isso com o Robertinho, né? Teve um episódio aqui no Três Irmãos que veio o Breno e o Cobora, e eu brinquei com o Robertinho. A gente não sabia do que a gente ia conversar no episódio, mas pra mim não tinha importância nenhuma. Que eu sabia que o papo poderia ir pra qualquer lugar, que o papo ia ser
muito interessante, muito foda. A gente fez uma viagem com o Machado de 9 horas, né? E o que não faltou foi assunto. A viagem passou assim, ó, rápido, né? A gente conversou a viagem inteira e foi muito prazeroso. E eu duvido muito, assim, óbvio que eu gosto de conversar com quem eu discordo, isso é bom, realmente. É importante você ter essas conversas com quem você discorda. Mas dificilmente hoje, no nível que a direita tá, eu falei pro Bertinho, eu conseguiria fazer uma viagem de 9 horas trocando ideia com os caras, entendeu? Trocar ideia com o quê? O assunto morre em 40 minutos, 1 hora ali, sabe? 9 horas de o quê? STF, mamadeira de piroca... Acaba por aí, né? Ah, e as velhinhas ali do Gustavo também, né? Na verdade, uma coisa que me chamou a atenção nesse debate com a Adriles, que ele mencionou ali, foi com a Adriles. A primeira vez que isso aconteceu. Que era um debate, você tinha 2 minutos para fazer a pergunta, 5 minutos para responder e 3 minutos para réplica. Cara, o Adriles não gastou 3 minutos, 4 minutos em praticamente nenhum dos casos. Assim, 5 minutos para ele era uma tortura. E não, pior, ele nem tentava. Porque eu já tinha feito debate com outros, que também com 2 minutos já não sabia mais o que falar, mas a pessoa ia embromando até os 5 minutos acabar. Isso o Adriles foi mais honesto, entendeu? Dava 2 minutos e 20 segundos e falava, é isso. Mas aí você enquadrou ele na primeira com isso, né? Você falou, você não vai usar seu tempo todo, não? Mas eu aí ele já quis brigar no banco de tempo lá também depois, né? Porque viu que incomodou ele isso aí, né, cara? Sim, sim. É foda, velho. Desculpa, Robertinho, mais uma vez. Sei que você não gosta que eu faço isso. Não, assim, sobre falar de uma posição ou de outra, o que eu não gosto é que quando a gente faz isso, é como se a gente pegasse todas as pessoas de um espectro e colocasse todas no mesmo sentido, numa mesma caixa, num mesmo estado. Que é o que eu faço. faço. E o que pra mim não é uma realidade. Não, eu já pera. falei isso, existem pessoas com capacidade intelectual, conhecimento diverso em todos os espectros. Né? Eu não acho honesto você virar e falar assim, a direita só tem asno... A direita tipo de coisa. institucionalizada, então. Mas o que separa a direita de esquerda ali? Segundo o Norberto Bobbio, né? É a questão da igualdade, né? Basicamente, a esquerda vai buscar a igualdade ali num sentido mais perene, né? Mais universalista, e a direita vai crer em algum nível de hierarquia, né? Isso na denominação ali do Norberto Bobbio. E aí o fascismo, basicamente, vai pregar igualdade para dentro, né? Seja por critérios raciais, nacionais, mas supremacia para fora, né? E o Brasil já teve grandes intelectuais de direita, tá? Cito aqui o Bautista Vidal, Adriano Benayon, Roberto Simonsen, aqui o Gustavo com certeza conhece. Roberto Simonsen, pessoal, foi um trabalhista ali mais à direita, que ele chegou a defender uma industrialização do Brasil guiada pelo Estado, assim, em moldes soviéticos, tá? E aí a direita brasileira virou milenarista, né? Hoje, isso aí. Sem substância nenhuma, porque a ideologia política, via de regra, ela nasce, seja de esquerda, direita, centro, coisa que o valha, observando a realidade nacional e propondo soluções para a realidade nacional. O problema da direita brasileira é que ela é introjetada aqui, né, de fora para dentro, com base ali na ideologia do Samuel Huntington, que o Olavo de Carvalho copiou sem dar os créditos, né? Que é essa ideia do choque de civilizações, da guerra cultural, né? De que após o fim da Guerra Fria, o confronto seria entre Oriente e Ocidente, né? E coisa que o valha. Sim, inclusive o Simonsen, que você mencionou, que eu saiba, foi o primeiro autor brasileiro que colocou claramente a tese de que o processo de colonização brasileira não tinha natureza feudal, e que já fazia parte do desenvolvimento do capitalismo a nível mundial, só podia ser compreendido dessa forma. Inclusive, há quem diga, eu acho que não é o caso, tá, gente? Mas há quem diga que Caio Prado Júnior teria o plagiado, inclusive, nessa tese. E ele é um cara que ele nomeia, salvo engano, alguns institutos da Fiesp, em São Paulo, por exemplo. Ele está na origem ali da Federação das Indústrias de São Paulo, essa coisa toda. E que é um autor relevante. Tanto que a tese que ele coloca é que Caio Prado Júnior, que é um dos principais autores marxistas do Brasil, quase unanimidade. A pessoa pode discordar e etc., mas não vai ter marxista nenhum que vai falar que Caio Prado Júnior é qualquer coisa. Né? Desenvolve uma tese que foi originalmente feita por ele, por exemplo. Essa tese era falando que o processo de colonização do Brasil não foi um processo feudal. Exatamente, que era a tese que dominava no Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro entendia o seguinte: o Brasil até o século XX, na verdade eles diziam isso até hoje, né? Até pouco tempo, era uma sociedade feudal. E sendo uma sociedade feudal, o que estaria colocado para o Brasil no próximo período histórico era o desenvolvimento do capitalismo. Isso cria uma contradição curiosa, que o baluarte da defesa do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, historicamente, foi o PCB. Tá? Tanto, dou alguns exemplos para materializar isso na cabeça das pessoas. Tá? Luiz Carlos Prestes sai da prisão,
E ele já sai da prisão e já vai para o palanque defender a candidatura do Dutra, que era o sucessor de Getúlio Vargas. Por quê? Porque, segundo eles, o Dutra expressava a burguesia progressiva do Brasil. Então, a ideia era essa. Era um setor feudal, retrógrado, reacionário, que tinha que ser combatido. E os comunistas tinham que defender a burguesia progressiva, ou seja, o empresariado que estava a favor dessa superação do feudalismo brasileiro. Entende? Isso é o que o PCB falava. Tá entendendo? E eles tinham essa visão. O PCB, porque depois a organização se fragmentou, mas enquanto ela existiu como principal força política no Brasil, até o final dos anos 70, eles defendiam isso. Uma dúvida aqui, Gustavo. Então, na ótica do PCB, a Revolução de 30 não era uma revolução burguesa ou era uma revolução burguesa ali em moldes do que foi a Revolução Francesa ou Cromwell na Inglaterra? Isso. É claro que eles tiveram várias fases, tá? Muitos podem falar, mas não tem intentona comunista em 34? Sim, em 34 foi um momento em que, via a União Soviética, os PCs tiveram uma inflexão de que nazismo e social-democracia seria tipo nazismo e PT, acho que o PT não chega nem a ser uma social-democracia no sentido da época, mas só para você entender. Era dois lados da mesma moeda. Portanto, tinham que ser igualmente combatidos, eram idênticos. E foi nesse contexto que se tem intentona comunista, que o Prestes tentou usar a influência que ele tinha dentro do exército. Foi, na verdade, uma quartelada, teve uns levantes aí em alguns quartéis. Mas isso durou pouco, foi 2, 3 anos. Aí depois veio a ideia das frentes populares, assim. E aí essa teoria tapista, né, essa coisa toda. Então eles viam a chegada do Vargas ao poder não necessariamente como sendo uma Revolução Francesa, mas como sendo progressivo. Era o termo que eles utilizavam. Não chegou a ser revolucionário, então, portanto, o Brasil continuava sendo feudal, a estrutura social era feudal, mas que o regime político, né, o governo, nem o regime político, o governo, com Vargas à cabeça, era um governo que estava se contrapondo àquilo ali e representava, portanto, uma burguesia brasileira progressiva. Era assim que eles entendiam. Tá? Então, eles apoiam Vargas. Em 45, Prestes sai da prisão para apoiar Vargas. Caramba, velho. Então, o pessoal acha que, às vezes, essas disputas trotskismo e stalinismo é uma briga por personagem histórico, né? Cara, eu não faria briga política nenhuma por personagem histórico. No máximo, eu escreveria assim, um artigo para uma revista. Eu não tenho a devoção por personagem histórico nenhum, nem por Marx. Marx é uma figura como nós, cheia de defeito, como todo mundo. Né? Mas é porque sobre esses nomes se escondem concepções de mundo, de Brasil, de para onde vamos, muito diferentes. Basta ver que o Partido Comunista Brasileiro achava que o comunismo ia estar dado para o Brasil, sei lá, em outras encarnações, mas que estaria colocado aqui agora era desenvolver o capitalismo. Nesse ponto eles acertaram, né? Hã? Nesse ponto eles acertaram. Cara, mas veja, o fato de que algo se deu de uma forma historicamente não quer dizer que tinha que ter sido necessariamente assim, entendeu? Isso aí é a gente olhar a história, o passado, como se o que aconteceu no passado só poderia ter sido aquilo. Mas é isso, não é o passado? Você não pode fazer uma análise do passado diferente do que realmente foi. Claro, mas eu digo, quando nós estávamos lá 50, 70 anos atrás, a gente estava disputando caminhos diferentes, onde um venceu, poderia ter vencido outros. Entende não, o que entendo, mas nesse ponto é que não dá para mais ser analisado dessa forma. Qual forma? Mas você... Se o outro tivesse vencido, porque foi o que realmente aconteceu. Eu entendo que sempre são dois caminhos. Perfeito. Eu entendo que são dois caminhos. Mas depois caminhos. do fato acontecido, não existe uma outra análise que pode ser feita. Mas se você não apontar erros em personagens históricos, você vai repetir os erros históricos. Né? Aí, uma das funções da história é exatamente essa. É importante analisar os pontos, né, que poderia ter mudado a chave para você não repetir sobre isso, com certeza. Não, né? E aí, para isso, você precisa imaginar o que deveria acontecer se fosse diferente. Que a gente trouxesse. A ideia não é a gente traçar um percurso histórico do que poderia ter sido. Isso eu acho patético, isso né? Não tem como. Se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o que teria acontecido? Sei lá o que teria acontecido. Não é isso. Mas é entender que em cada um desses processos existiam outras alternativas. E a gente pode chegar a essa conclusão analisando esses processos. Aquilo que aconteceu não era algo que estava pré-determinado. Se os indivíduos naquele momento tivessem agido de outra forma, aquilo poderia ter ido para outro lugar. Então, uma das razões, inclusive, da derrota do comunismo, uma delas é o fato de que, predominantemente, os comunistas, na maior parte do mundo, lutaram para desenvolver o capitalismo. É óbvio que você não vai ter vitória da Revolução Comunista se nem os comunistas estão lutando pela Revolução Comunista. E é isso que aconteceu no Brasil. A organização que foi dominante na esquerda marxista brasileira até o final dos anos 70 não lutava pelo comunismo brasileiro. Lutava para desenvolver o capitalismo brasileiro. Então, óbvio, a prognóstico deles se realizou, porque e eles foram agentes desse processo também. Mas tem outras questões envolvidas, né? Aqui um aspecto mais filosófico, né? Mas eu vejo que, eu não lembro se foi na Segunda ou na Terceira Internacional, parece que havia uma crença meio enraizada de que a Revolução ocorreria de qualquer forma, assim, colocando aqui em termos
bem simplórios, né? Aí aqui no caso do Brasil em específico, se você analisa o Levante ali em 35, né? Basicamente, por exemplo, todas as células já estavam infiltradas ali pelo Newton Cavalcante, que era integralista, fazia parte do governo Vargas, era um coronel do exército, e pelo Filinto Miller, né? Que era o chefe da inteligência. Houveram células que fizeram levantes aí com 20, 30 pessoas, entendeu? Para lutar contra um exército. Sim. Então eu não vejo como teria dado certo. Sim. Por conta desse enraizamento, dessa ideia de que a revolução ocorreria, né? Agora eu não sei se é na segunda ou na terceira internacional, aí você vai ter que me corrigir. Terceira, é nesse momento, inclusive, nos anos 30. Nos anos 30 que se consolida essa ideia das etapas da história, ou seja, toda a sociedade passa por essas mesmas etapas, por esses mesmos modos de produção, e isso é um desenvolvimento necessário. Então, o socialismo ele ocorreria quer queira, quer não. Seria uma consequência natural. Uma consequência espontânea. natural, espontânea. Você não precisa ser motivado. Ó, vamos fazer o capitalismo chegar, porque a superação do capitalismo é fatalmente Tem elementos disso na Segunda Internacional, é verdade. A Segunda Internacional ela foi criada de uma forma eclética, unindo um grupo que era orientado por Marx e outro que era orientado por Lassalle. E a fusão dos dois gerou o que veio a ser a social-democracia alemã. E no lassallianismo já está presente alguns desses elementos. Mas isso realmente só foi sistematizado assim, de forma imperiosa e cabal ali nos anos 30, no interior da União Soviética. Né? E vai reger aí os PCs durante 50 anos. A gente estava falando ali mais cedo, e essa parte eu realmente não sei nada, mas o Ali estava falando de alguns generais russos, não soviéticos. Anterior, né? De uma coisa mais antiga. Da União Soviética. O que é essa situação? Foram pessoas que realmente tinham estratégias gigantescas, né? Fizeram grande diferença e que não são citadas no contexto. Não é nem que não são citadas, hoje elas até são, mas que foram, digamos assim, que pós anos 50, né, meio maltratadas ali pela historiografia soviética, né? O período pós-burocratização. Tava conversando ali com o Gustavo sobre doutrina militar soviética e estratégia militar soviética, porque a União Soviética, como ela abriu as academias militares e universalizou, vou colocar aqui de forma errônea, mas para o nosso público entender, o ensino militar pro oficialato, para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Durante a Guerra Russo-Japonesa, a maioria dos oficiais russos eram analfabetos, tá? E, inclusive, não conseguiam extrair o melhor ali do equipamento militar que eles tinham em mãos. E tem oficiais russos, relatos, vou citar aqui a fonte, na Osprey, que fala sobre a Guerra Russo-Japonesa, aquela revista militar, que diziam que eram melhor tratados ali pelos oficiais japoneses que os capturavam do que pelos russos, né? Nesse caso. Então houve um salto qualitativo muito grande, porque os oficiais passaram a ter acesso, todos os oficiais de tenente, que é um oficial menor, até general, né? As escolas de guerra, e a pensar estrategicamente. E aí brilharam algumas mentes, né? Em específico o Triandafilov, o Alexander Sveshin e o Tukhachevsky, né? E o Sveshin ali e o Tukhachevsky, eles rivalizavam, né, teoricamente, mas não eram inimigos, né? Porque o Tukhachevsky, ele preferia a guerra de manobra e o Sveshin preferia a guerra de atrito, né? Os dois em modelo clausewitziano, mas um preferindo manobra, o outro atrito. O que é a diferença de uma guerra de manobra e outra Na guerra de manobra, basicamente, ele seguindo... É uma doutrina francesa de guerra, né? Do general Jomini. Basicamente, o seu objetivo é sempre encontrar o ponto decisivo da guerra. Pode ser geográfico, pode ser uma localidade, um forte, alguma coisa assim, onde você vai sobrepujar numericamente o seu inimigo e vencer ele através da manobra militar. É algo ali bem do modelo napoleônico de guerra, né? Aquelas grandes manobras de artilharia, etc. Já o modelo de Clausewitz é basicamente um modelo que visa a destruição total do exército inimigo, dos meios inimigos, né? Porque nenhum exército destrói o outro integralmente em guerra, né? Mas aqui sobre o Tukhachevsky, ali nos anos 20, pessoal, depois da Primeira Guerra Mundial, basicamente todos os teóricos militares ficaram fascinados com o tanque de guerra, né, o blindado, e eles desenvolveram teorias ali que iam mais ou menos no sentido, olha, vai vencer quem tem mais tanques, né? O nível de mecanização vai ser essencial. E o Tukhachevsky percebeu algo que os pensadores militares ocidentais perceberam só depois. E eu falo isso, pessoal, porque nas academias militares dos Estados Unidos, o Tukhachevsky é estudado até hoje, tá? Inclusive a doutrina da OTAN foi profundamente influenciada por ele ali. Mas... retornando aqui, ele queria integração entre artilharia, força aérea, tanques blindados, etc., para transporte, para poder guerrear via manobra em profundidade no território inimigo, atingindo a reserva inimiga. Seja reserva de pessoal, reserva industrial, quartéis,
coisa que o vale, né? E ele foi expurgado, né? Ali antes da Segunda Guerra Mundial, e basicamente, se ele tivesse sido ouvido, né, muito provavelmente, ali em 41, os soviéticos teriam conseguido representar uma resistência muito maior aos alemães do que representaram inicialmente. Tanto é que o Zhukov, né, que é muito mais lembrado que ele, bebe profundamente da estratégia militar do Tukhachevsky, dos escritos do Tukhachevsky, né? Perfeito. E só para contextualizar historiograficamente aí, gente, o Tukhachevsky, ele foi um dos que foi limado, ele foi assassinado em 37 pelo Stalin, não só ele, tá? Foi a cabeça do Exército Vermelho inteira. Foram 69 generais, 65. Eu não tô com os números aqui, que eu não decoro essas coisas. Até fiz o debate com o Breno, eu tinha trago. Mas é tipo 70% do alto comando, foi decapitado. Dentre eles, o próprio Tukhachevsky. O caso dele é curioso, assim. Na verdade, os alemães forjaram um documento, uma assinatura, porque eles tinham a assinatura do Tukhachevsky porque tinham acordos mesmo, né? Faziam um limite ali e tudo mais. Eles forjaram um documento para servir de prova para Stalin. Da traição. Exatamente. Acusar, fuzilar o Tukhachevsky. Mas não é culpa do Stalin, né, velho? Porra. Não é culpa, velho. O traidor tem que morrer, Robertinho. Rodrigo, tem que morrer, Deixa eu te falar. mas se chegar um papel assinado meu aqui falando que você é vermelho, você conversa comigo. Mas foi um processo consciente, tá? O caso do Tukhachevsky é que eles não conseguiriam assassinar ele sem ter uma coisa muito forte em mãos, porque ele é um nome que vinha desde a Revolução de 1917, que tinha um prestígio gigantesco dentro da União Soviética. Era bom mesmo, né? Na minha humilde opinião, foi o melhor estrategista soviético, assim, de todo o período que a União Soviética existiu. Que ela existiu. E não é uma opinião, eu não sou especialista nessa área, tá, gente? Não tenho condições, inclusive, de opinar nessa direção, mas posso dizer que isso é uma opinião bastante corrente entre as pessoas que de certa forma, é um consenso acadêmico. Um consenso acadêmico. E, na verdade, Stalin tinha medo. Por quê? O Trotsky era o líder do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Né? Ele não só era o dirigente, como ele praticamente construiu, do nada, o Exército Vermelho. O Exército Vermelho não é um prolongamento do Exército Oficial do Czarismo. Teve que ter uma reconstrução no pós-Guerra Civil ali. Claro que partindo do Exército anterior em frangalhos. Né? Em frangalhos. E o Stalin tinha muito medo, embora não fosse o caso, que ocorresse um levante interno contra ele por parte do Exército, devido aos vínculos que as cabeças do Exército tinham tido com Trotsky no passado. Então ele forjou a decapitação do Exército Vermelho. Né? Isso, a documentação hoje deixa isso bastante claro. A invasão da Alemanha da União Soviética, claro que eles sempre quiseram invadir, mas ela foi acelerada muito por isso. Porque matou os generais, tudo. O exército está enfraquecido, é a hora da gente... É a hora da gente entrar. E aí, Rodrigo, entra você ter uma boa contra-inteligência, no caso de Stalin, exatamente para evitar isso. Mas acredito aqui, né? Isso é uma análise minha, tá, pessoal? Posso estar profundamente errado, que juntou aqui, como a gente diz lá em Minas, a fome com a vontade de comer, né? Sim. Não, o Stalin, ele era muito subjetivado nesse aspecto. Existia essa contra-inteligência, né? Uma delas era... Inclusive a Orquestra Vermelha, como ficou conhecida, que ela não só conseguiu prever com meses de antecedência, não é prever vendo a movimentação acontecendo na última semana, não, com meses de antecedência, que a invasão ia acontecer, dando a data que ela ia acontecer e tudo mais. Só que o Stalin tinha tanto medo do Hitler que ele tinha um viés ao analisar isso. Toda vez que a informação era os nazistas vão invadir, ele tendia a rechaçar. E se um outro grupo soviético desse a informação de que não ia invadir, é o que ele tendia a aceitar. Ele abraçava. E pior do que isso, né? Ele vendo que existia mesmo a possibilidade de invasão, qual era a estratégia dele? Então eu não tenho que ter nenhum tipo de estratégia defensiva consolidada, porque eu tenho que dar demonstrações para os nazistas de que nós não vamos atacá-los. Por que ele pensava assim? Porque a Alemanha estava no fronte com a Inglaterra. Então, na cabeça dele, se a União Soviética não desse nenhuma demonstração de que ia atacar a Alemanha, ele jamais iria atacar a União Soviética, porque ia se focar no fronte do Oeste, né? contra os ingleses. E não percebeu que era exatamente o contrário. Na verdade, com a provável entrada dos Estados Unidos na guerra, nunca que a Alemanha teria chance se ela não tivesse ao seu dispor os recursos naturais, uma enorme reserva de trabalho, uma enorme quantidade de recursos agrícolas da Ucrânia e assim sucessivamente. Na verdade, ele precisava de conquistar a União Soviética rápido se quisesse ter alguma chance. O que não aconteceu, felizmente. Nossa, Stalin foi muito inocente nessa... Só um adendo aqui que eu estava falando de contra-inteligência sobre a questão do Tukhachevsky, que o Rodrigão tinha falado em específico, e o Stalin exatamente politizava, né? A inteligência que recebia para escolher o que preferiria, né? Nesse sentido aí.
E, basicamente, como eu falei, pessoal, se o Tukhachevsky tivesse sido ouvido, né? Eu não vou entrar aqui na moralidade, da coisa, nem nada do tipo, mas muitas vidas teriam sido poupadas, né? Porque até que o exército soviético conseguiu se reconstituir e oferecer uma resposta, foram anos, né? Anos. Sim. E a maior quantidade de mortos na guerra são de longe da União Soviética, né? De longe. Mais da metade dos mortos da guerra são da União Soviética. Eu sou dos que acreditam, Gustavo, que se os soviéticos tivessem perdido em Stalingrado, os Estados Unidos sequer enfrentariam a Alemanha, né? Mas deixa isso aqui pro público ler os documentos e analisar. Porque assim, olhem aqui, pessoal. Pearl Harbor foi em 41 e o dia D foi em 44. Então... Ali, na verdade, eu entendo assim, tá? Não sou um especialista, nada, mas eu entendo assim, que o dia D é muito mais em função do avanço soviético sobre a Alemanha do que qualquer outra coisa. Eu digo porque eu já li, por exemplo, as cartas do Churchill, que troca cartas, inclusive, com Stalin e vários outros dirigentes. Ele sempre apostou na ideia dos dois se autodestruírem ali, ou se enfraquecerem ao máximo, né? E depois que em Stalingrado a coisa se volta contra o lado alemão, aí é que eles, poxa, a União Soviética ia tomar a Alemanha inteira. E além, né? Porque a Alemanha era França e tudo mais. Não, e só corroborando, né, o que você falou, o Roosevelt, né, junto do Churchill, eles boicotaram profundamente o general de Gaulle, porque o Roosevelt acreditava que dava para fazer o Marechal Pétain se tornar ali não alinhado, entendeu? Equilibrado entre a Alemanha e os Estados Unidos. E os Estados Unidos. Não, sou, até onde eu conheço, profundamente adepto dessa hipótese aí, com toda certeza. Então, as pessoas às vezes esquecem, tá, gente? A Alemanha tomou a Ucrânia inteira, tá? A Ucrânia ficou sob domínio alemão, eles cercaram Leningrado, ficaram ali mais de anos cercando a cidade, inclusive, que ficou definhando ali, literalmente, e chegaram às portas de Moscou. Claro que perderam essa batalha e tudo mais, mas chegaram às portas de Moscou. Então, esses 3 eixos que eles tentaram, tenha sido correta essa estratégia ou não, é o debate que não tem posição a esse respeito, eles conquistaram chegaram muito próximo de conquistar o segundo e chegaram às portas de Moscou. Você fala que os Estados Unidos não fariam mais nada porque eles não tinham condição bélica, eles estavam o quê? Sucateados? Não é questão de não ter condição bélica, é de não ter vontade estratégica, entendeu? A zona que os Estados Unidos se preocupavam nessa época aí era o Pacífico e, em segundo lugar, o Atlântico, né? Perdão, os dois mais ou menos ali com o mesmo valor geoestratégico. Mas, claramente, os Estados Unidos queriam tirar o Japão da disputa no Pacífico e ter a supremacia ali. A Europa está muito distante geograficamente dos Estados Unidos para eles se importarem, né? E eles fizeram um jogo duplo em relação à Alemanha durante a maior parte da guerra, mantendo relações econômicas, entendeu? Sim. Eu vejo da seguinte forma, eram dois receios. É verdade, concordo com isso, mas, por um lado, se a Alemanha toma a União Soviética inteira, isso os assustava, porque isso daria força para a Alemanha para ter uma reação, inclusive em relação aos Estados Unidos, claro que não invadindo os Estados Unidos lá do lado do oceano, mas os interesses dos Estados Unidos, né, com relação à Europa inteira tomada pelos nazistas, não interessava. Mas o medo maior era da União Soviética. O medo maior era da União Soviética. Tanto que eles fazem o dia D, há cerca de um ano ali, depois que a União Soviética inverte a guerra e começa a vir em direção à Alemanha. A questão ali era chegar em Berlim antes dos soviéticos. Evitar que os soviéticos tomassem, né? Pra vocês terem ideia da importância que isso teve, gente, tem gente que acha que o desenvolvimento maior da União Soviética se dá nesse período pré-guerra, inclusive com aquelas coisas da coletivização forçada e tal. Isso é, hoje, historiograficamente sustentável. Na fronteira ali da guerra, a condição da industrialização, do desenvolvimento técnico soviético era muito, muito débil ainda. Eles vão ter um salto justamente porque dominaram o que foi a Alemanha Oriental. Entendi. Com conhecimento acumulado, que era um país dos mais desenvolvidos do mundo. A Alemanha, no pré-guerra... Só então que eles começaram a industrializar mesmo, com para valer, pra valer. De maneira qualitativa, né? Antes você tinha uma industrialização quantitativa, assim, força bruta, muito aço, isso tinha. Sim. Né? Mas em termos qualitativos, tecnológicos e etc., tanto que você vai ver eles desenvolvendo bomba atômica, conquista espacial, essas coisas todas, vai sendo pós-guerra. E tem a ver com o fato deles terem pegado aquela parte da Alemanha Oriental. Está diretamente ligado. Ali você vê a importância do segredo comercial. As pessoas acham, às vezes, a pessoa que acha que o dinheiro é mágico, eu sempre bato nessa tecla, né? Nós precisamos de 100 bilhões para fazer tal empreendimento. Está aqui os 100 bilhões, tá? Só que o outro que tem 100 bilhões e está fazendo, ele tem 50 anos de conhecimento acumulado. 70 anos de conhecimento acumulado. Acumulado em máquinas, equipamentos, assim, não é só na cabeça também. Na cabeça e materializado em coisas. Então não adianta você ter simplesmente recursos de papel
né? E vontade de fazer. Sabe o que me impressiona muito nessas histórias, assim? Que muita gente fala, comunismo, socialismo, isso é coisa do passado, isso foi superado. Mas a briga do mundo nos últimos séculos é essa, né? É o capital versus o comunismo ali, né? Tudo tá ligado nisso, não tem outra coisa. A preocupação dos Estados Unidos sempre foi a preocupação do comunismo ali, superar o socialismo e acabar com o modo operante dos Estados Unidos, né? Não, na verdade, não sei se vocês concordam com isso aí. Quando a gente analisa aqui a nível estratégico, é tirar o acesso deles a rotas comerciais, ativos estratégicos, hidrocarbonetos, minérios e coisa que o vale. E aí quem ofereceu essa disputa aí ao longo do século XX foi exatamente a União Soviética, né? E agora a China. Não acredito que seja tão ideológico assim, até porque eles favoreceram a China aí nessa disputa ali, claro, depois da normalização do Nixon ali, com base na teoria do equilíbrio de poder, né? Você acha que é muito mais uma guerra pelos recursos naturais do que uma guerra ideológica? Cara, não só recursos naturais, né? Não só recursos naturais, mas rotas comerciais, rotas navais, linhas de comunicação naval. O pai ali da ciência naval americana é um almirante que era, inclusive, um gigantesco estrategista, né? O Alfred Marra, mas que como almirante era medíocre, né? Que ele não tem uma guerra, assim, em que ele teve um grande desempenho nas costas. Mas ele falava que, basicamente, para ele, todas as potências globais seriam potências navais, pelo valor exatamente do controle dessas linhas de comunicação e das rotas navais. Hoje, o assegurador da liberdade de navegação são os Estados Unidos da América, né? No mundo. Sim. Mas o que isso dá a eles? Dá exatamente a supremacia do controle das rotas logísticas, né? Você concorda com isso, Machado? Parcialmente. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o grande inimigo durante os Estados Unidos, durante muitas décadas, foi a ameaça comunista mesmo, durante muitas décadas. Eu acho que realmente não é o caso agora, infelizmente, porque as organizações comunistas, nesse momento, não constituem, sejam elas quais forem, não constituem uma ameaça imediata. Tá? Outra coisa é que apoio popular, manifestações, né, essas coisas continuam jogando papel absolutamente decisivo. Você não consegue mover um passo se você não tem apoio popular para fazer, se tem rebeliões internas e etc, etc. Então, assim, a luta de classes desse ponto de vista, das convulsões internas, continua jogando papel e sempre vai jogar um papel central. Mas não vejo hoje eu acho que o que pauta a luta dos Estados Unidos é uma disputa intercapitalista com a China. E a partir daí a disputa com os recursos se coloca. É até importante para me esclarecer uma questão, né? Eu já falei isso de passagem algumas vezes no meu canal, algumas pessoas entendem, o Rodrigão até começou falando isso, né? Se geopolítica é ciência ou pseudociência. Isso é uma coisa que tem que ser falada com muito cuidado, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que eu estou falando que os aspectos logísticos, territoriais... Não, e só um adendo bem rápido, quando você falou isso, o pessoal ficou pedindo para fazer react. Eu falei, pessoal, além de eu não gostar de react, eu não vou brigar com quem eu nem conheço, né? Com quem é intelectual da sua área, quem eu respeito e tal. A vida não é assim, né? Sim. Não é que isso são aspectos secundários, não são. Eu me oponho à geopolítica enquanto ciência autônoma, não é a análise dos aspectos geopolíticos. Isso é uma discussão secular, certamente o Ali conhece, que começa já na virada do século XIX para o século XX, com a ideia de que o Estado é a espécie de um organismo geográfico. Que tem muito a ver com as discussões que tinha naquela época, Comte, o positivismo. O Estado enquanto organismo vivo, né? Você fala ali do Kjellin e do... Isso, por exemplo. Rudolf Kjellin e o Friedrich Hatzel. Hatzel, exatamente. Então, é você transpor a lógica do organismo biológico para a lógica de um organismo estatal. Então, o Estado é como se fosse um grande organismo territorial, geográfico, e que, enquanto todo organismo, luta para sobreviver, e assim passa a encarar tudo que acontece no mundo, essencialmente pela ótica dos aspectos territoriais, logísticos, geográficos, espaciais, entende? Então, é essa compreensão que autonomiza esses aspectos e compreende todas as relações entre os estados a partir desses aspectos espaciais, geográficos sobre um estado, que eu me contraponho fortemente enquanto aspecto fundante de qualquer ciência. Para mim, os aspectos ditos geopolíticos, eles têm que ser considerados dentro da forma como os homens se organizam para sobreviver em determinado período histórico, que hoje é um período capitalista, que tem o Estado como uma determinação fundamental e que nas disputas que vão se dar, inclusive, entre esses Estados, sem dúvida, a luta por recursos é fundamental, a luta por domínio de regiões, territórios, sejam eles marítimos ou terrestres, também é fundamental, mas tudo isso tem que ser compreendido à luz dessas relações entre os homens em um certo período histórico, e não as relações entre os homens em um certo período histórico ser compreendida à luz do espaço, da geografia e etc.
Então, a minha oposição à geopolítica enquanto a ciência autônoma, não a consideração dos aspectos geopolíticos para entender o mundo hoje ou no passado, em qualquer momento. Não sei se ficou claro. Não, só uma explicação que eu também sou crítico, né, desse tipo de concepção geopolítica, porque geopolítica ela é um campo das relações internacionais, né? Basicamente não dá para entender separada das relações internacionais. E nesse caso eu também não considero uma ciência em si per si, né? Mas isso é um debate epistemológico, né? A questão maior é que se a gente analisa esses primeiros geopolíticos, e eu sou, dentro da geopolítica ou das relações internacionais, pessoal, eu sou um realista e estruturalista, né? Ali da escola do Stephen Walt, do Mersheimer. Eu sou bastante crítico a geopolítica clássica, porque tem um quê de fatalismo, né? Como o Gustavo falou, existe um recorte geográfico e um recorte político, mas você não pode universalizar essa compreensão política, né, digamos assim, do espírito do tempo, usando esse termo filosófico aqui, para falar que sempre será assim, né, e que não há, basicamente, soluções, que isso nunca vai mudar, etc. Então, nesse sentido aqui, eu creio que a gente até concorda. É até interessante, a gente estava falando de Segunda Guerra Mundial agorinha, o Halford Mackinder, né, um dos primeiros geopolíticos ali do século XIX, britânico, Sim. um brilhante e diabólico ali, de certa forma, né, no que escreveu. Lá naquele artigo, o Pivô Geográfico da História, escreveu, olha, o Reino Unido não pode permitir que a Alemanha e a Rússia formem um império, né, porque com os recursos naturais da Rússia, a capacidade industrial da Alemanha e a continuidade geográfica, eles formariam um império global. Ele escreveu isso no fim do século XIX, início do século XX. O que aconteceu depois? 2 vezes. Então, tem um quê aqui de profecia autorrealizável, né? Porque os escritos dele nortearam exatamente as decisões estratégicas do Churchill, do MI6 britânico, né? E por aí vai. Então, esse fatalismo geográfico, eu vou ser profundamente contrário, né? Esse determinismo geográfico. Vou até recomendar aqui para os amigos marxistas aqui que assistem, eu não sendo marxista, hein, pessoal? Tem um marxista que fez considerações muito boas sobre geopolítica. O Gustavo deve conhecer, o Yves Lacoste. Ele tem um livro muito bom que se chama Geografia para que serve? Para fazer guerra. Que é exatamente... Ele faz considerações geopolíticas sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, de uma ótica marxista, e ao mesmo tempo critica, né? Ele era da geografia crítica ali, critica esse fatalismo geográfico, né? Você que é um cara do realismo, ali, por que tu não é o que tem no marxismo que você não concorda? Cara, não, é que ser marxista ou não é posição geopolítica, né? Nem de relações internacionais, é uma questão filosófica. É uma questão epistemológica. E filosoficamente falando, por que tu não concorda com o marxismo? Porque eu não acredito no materialismo puro, né? Eu não concebo o materialismo puro. Mas, por exemplo, já existem marxistas heterodoxos com os quais eu vou concordar ali, que levam em questão essa questão da subjetividade humana, da individualidade. Falo aqui do Ernest Bloch, do Lukács, o Machado deve conhecer mais. Mas esses, digamos assim, que esses rótulos aí, Gustavo, ou Rodrigo, eles são meio que não servem para explicar muita coisa, né? Por exemplo, se eu for falar em termos filosóficos, tá, eu me encaixo aqui no idealismo, mas eu tenho uma profunda influência ali de certos marxistas. Eu já li o Capital 2 vezes, inclusive, né? Legal. Só que, apesar do meu livro favorito do Marx ser o 18 Brumário, lá de Luiz Bonaparte, porque eu gosto muito de Roma, e eu considero algumas considerações que ele fez ali sobre Roma brilhantes, assim, né? Uma vez você pôs uma pontuação aqui no podcast muito interessante, que, me corrija se eu estiver errado, mas que nas próximas décadas, nos próximos anos, o marxismo vai ter que, de alguma forma, se alinhar com a religião para que eles possam sobreviver. Se alinhar, não, dialogar, né? Dialogar e ter algum nível. Cara, é porque, ao meu ver, né, na minha análise, basicamente o marxismo, na posição histórica em que ele está totalmente jogado assim às traças, né? Falando assim, a nível de política institucional, né? E eu não vejo como o marxismo voltar a crescer sem conversar exatamente com o povo, e o povo é profundamente religioso, né? Seja no Brasil. Só que aqui eu não tô falando que vai surgir um profeta vermelho, ele vai defender o marxismo. Porque a gente religião. vai fingir que é religioso e vai começar igual faz a direita, né? E hoje essa live aqui é o pesadelo do Olavo de Carvalho, pessoal. O islamo-comunismo, hein? O que tu acha disso, Machado?
Não, cara, eu acho que tem que ter diálogo sim. O que eu tô contra é aquela hipocrisia instrumental, que faz tanto parte do jogo político institucional, que não acho que é exatamente, não é o que o Ali sugeriu, né? Que é igual eu tava brincando aqui ontem, né? Hoje todo mundo da direita virou evangélico religioso. E boa parte deles, não vou citar individualmente, que não tem como saber, mas de conjunto, enquanto fenômeno social, eu duvido de quase todos, entendeu? Até ontem eles não acreditavam em nada, você tá entendendo? E agora todos chegam aí, sobretudo os candidatos, e professam que começou aí na igreja, que tá sendo muito importante, dão até lá um relato, daqui uns dias vão aparecer fazendo pregação. Mas isso... Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso no nosso episódio de 9 horas na estrada também. Não sei se você se lembra, né? A gente Por exemplo, falou... pouca gente sabe. O partido bolchevique na Rússia, que as pessoas tendem a ter uma visão caricatural e achar que era a coisa mais engessada que existia, segundo o script, eles tinham um jornal para os protestantes. Porque os protestantes na Rússia eram fortemente oprimidos, porque a igreja ortodoxa era a igreja oficial, enraizada com relação ao Estado czarista. Então os protestantes na Rússia, que eram de números muito significativos, tá? Não era um gueto não, era uma fração minoritária, mas significativa da população. E os católicos ortodoxos, eles perseguiam eles ali? Sim. Sério? Sim. É aquela opressão social, sabe? Isso o catolicismo no Brasil, não tem perseguição no catolicismo, não, Rodrigo, mas aqui é porque você está falando do fim do século XIX, cara. Toda religião majoritária perseguia a religião perseguia. Até o protestantismo no Brasil, cara. Tipo, a minha cidade tinha uma igreja protestante lá nos primórdios, até 40, 50 anos atrás. E eu sei de relatos. Turmalina, você falando? Essa igreja, todos os dias, eles tinham que ir lá coletar 15 a 20 buchos de laranja que as pessoas chupavam e ia jogar pra dentro da igreja evangélica, você tá entendendo? As pessoas tinham o dedo apontado a elas na cara e eram vaiadas no meio da rua porque eram evangélicas, porque o Brasil era um país hegemonicamente católico, isso anos 70, 80. Só para dar um exemplo. Sim. Então, os evangélicos foram fortemente oprimidos quando começaram a crescer no Brasil. Imagina na Rússia czarista. O czar era um dos maiores estimuladores de pogroms contra judeus. Caramba, velho, você fez voltar na minha cabeça uma memória que eu tinha apagado, assim. Eu lembro que na minha infância realmente rolava um bullying lascado com o evangélico, rolava, assim. Eu tinha um vizinho que ele... a rua inteira católica, né? E eu tinha um vizinho que ele era protestante, cara. E ele sofria muito com isso aí, sabe? Tipo, todo mundo chacota. Quando eu era criança, eu era da igreja evangélica, eu tinha receio de que as pessoas soubessem que eu era da igreja evangélica. Chegava assim numa turma de aula, com estudantes novos, que ainda não me conhecia, você tá entendendo? Eu ficava meio querendo evitar que eles descobrissem. Né? Primeiro que você era muito minoritário e esse era aquela pessoa que todo mundo apontava o dedo na cara e falava, é crente, você tá entendendo? E tal. Então imagina numa Rússia czarista daquela época. Então o partido bolchevique, e não é jornal que eles fingiam que era protestantes, não, isso que eu tô deixando. Não, era um jornal voltado para eles, para os problemas deles, para os dilemas, para as opressões que eles sofriam. Tinha pessoas protestantes que estavam dentro do partido bolchevique e que ajudavam a escrever os materiais, a distribuir, fazer atividade interna. O Humbert Dross, que foi um dos principais dirigentes da Terceira Internacional, era pastor evangélico. Aliás, qual o nome dele? Gente, é o maior teólogo protestante do início do século XX. Fazia parte da Terceira Internacional nos seus primórdios. Enquanto um grande teólogo protestante. Esqueci o nome agora porque minha memória é terrível. Mas é o maior teólogo protestante. Embora o protestantismo é uma coisa meio pulverizada, mas ele é um nome arqui-reconhecido. Também era da Terceira Internacional. Entende? E eu entendo, eu acho. Não é que os marxistas vão ter que fazer discursos religiosos, mas que tem que ter esse diálogo. O marxismo surge, inclusive, com Marx combatendo dentro da Alemanha as pessoas que achavam que você tinha que combater a religião para resolver o problema da Alemanha. Ele falou, não. A religião ela vai realmente expressar os problemas da Alemanha nela, porque elas não estão isoladas do mundo. Né? Mas o problema da Alemanha não é a religião. E Marx ainda dizia mais, falava, se a religião ela serve como elemento de reação em vários casos, ela também serve como elemento de protesto. E ele vai ilustrar com as guerras camponesas na Alemanha, onde a luta contra o Estado prussiano e várias coisas da época se dava sob uma roupagem religiosa. Mais do que isso, né? A Revolução Russa de 1905 ela não foi liderada nem por Lenin, nem por Trotsky, nem por bolchevique, nem por menchevique, era um padre. O padre Gapon, que foi quem conduziu 150 mil operários até à frente do palácio do czar, quando eles foram metralhados. Caramba, velho. E que momento que Stalin resolve perseguir os religiosos, assim? Só um adendo aqui que corrobora o que o Gustavo falou.
o czar perseguiu tantos judeus que tem gente que utiliza, né, do número de judeus que tinham ali nos bolcheviques para essas teorias da conspiração. O czar perseguiu os judeus. Loucamente, deslocadamente. Foi o país que mais perseguiu judeus de longe, mas de longe, nessa época. Na né, época moderna. Por isso que a gente tem uma safra de judeus comunistas ali dentro, então. Sim. E que loucura, os velho. protocolos... Família do Breno Altman aí aparecendo aí. Não, escute só, os protocolos do Sábio de Sião, que é a peça conspiratória que baseou ali tanto a Alemanha nazista quanto o antissemitismo real, tá, pessoal? Não o antisionismo, que você vê até hoje, é uma peça de inteligência da Ucrânia, que era a polícia secreta do czar, né? Sim. Inclusive o padre Gapon, que conduziu os 150 mil até o Palácio do Governo, ele depois se descobriu que ele era um agente da Ucrânia, entende? Ele era um agente. Ele era um agente da Ucrânia. Inclusive, é uma reflexão que quem estuda, é o Victor Serge, ele pega os arquivos depois da Revolução e ele vai estudar a inteligência russa, até para entender quem que eram os infiltrados, né? E para vocês terem ideia, dos 6 deputados que os bolcheviques tinham, que tinha uma assembleia na Rússia, ela era consultiva, né? Ou seja, o czar consultava a assembleia. O que vocês acham disso? Estamos contra. Ele falava, foda-se. Mas só para falar que consultou. Mas existia essa assembleia. Os bolcheviques tinham 6 deputados que faziam parte da assembleia consultiva. Desses, 3 eram infiltrados. Nossa. É curioso que o Victor Serge faz até uma reflexão se essas infiltrações era ruim ou bom para as organizações comunistas. Por quê? Porque para os caras servirem como infiltrados para a inteligência, só fazia sentido se eles atingissem realmente os altos postos. Porque só assim eles iam ter informações realmente privilegiadas do ponto de vista das ações, né? E tudo mais. E para eles atingirem os altos postos, eles tinham que ser o melhor dos militantes. Organizar ali, claro, fazer porque senão fazer crescer. Não adianta nada, infiltrou e tá lá embaixo, não tem interferência nenhuma, não influencia nada, não tem informação. E pior, mesmo você sendo o melhor dos militantes, também isso aí é arco sabido, você não usa todas as informações que você tem, senão você denuncia que tem um infiltrado ali. Então o Victor Serge coloca no final do livro desse, ele não dá uma resposta conclusiva, tá? Ele fica em dúvida realmente, ele não sabe, mas ele coloca a possibilidade de que esses infiltrados tenham ajudado os revolucionários ao longo do processo mais do que atrapalhado. Né? É um episódio curioso. E que momento que em algum momento Stalin começa a perseguir religiosos dentro da União Soviética? Sim. Isso acontece. A revolução, desde o início, ela é uma revolução que declara ser laica, né? O que significa isso? Que a religião, ela passa para um aspecto privado. Não tem mais religião institucional de Estado. Né? Tá. E as pessoas seriam livres para fazer qualquer credo. Para ter qualquer credo. Mas, de fato, começou a se desenvolver depois, a partir dos anos 30, tudo que você imaginar. Perseguição religiosa, contra judeus. Tá? Até os... Chegou a existir, sim, sobretudo ali entre os anos 40 e 51, depois menos. Tá? Mas nesse período final da vida do Stalin, no pós-guerra, você tem documentos primários dele, por exemplo, onde ele declara... ele tem dúvidas. Mas todos os judeus ou somente os judeus religiosos? Não, os judeus enquanto etnia. Né? Todos os judeus, até os judeus comunistas? Ele considera a teoria da relatividade como uma teoria judaica. Ele chega a perguntar para um cientista russo se teria como fazer a bomba atômica sem as elaborações do efeito fotoelétrico e tudo mais, as teorias do Einstein. O cara fala, não tem jeito não. Caralho, que loucura. Pesquisem, gente. Cara, qual que é o nome? Minha memória é terrível. Tem a figura que é um biólogo lamarckiano, que virou o chefe supremo de todo o departamento de inteligência da União Soviética no período ali de 45, 51, 52. Lysenko. Pesquisem o Lysenko, as pérolas do Lysenko, são quase inacreditáveis. Mas não faz sentido, Machado. Tinha vários judeus comunistas ali nessa época. Como que você vai perseguir todos os judeus? Não, nunca chegou a ser uma política oficial de Estado, no sentido de, olha, agora, por exemplo... Tinha judeus que amavam Stalin, velho. Quem vai narrar isso é um judeu, o Trepper. O Trepper é o chefe da Orquestra Vermelha, que foi um dos que descobriu o dia certinho da invasão alemã, por exemplo. Que depois ele foi preso, passou anos na cadeia, que era judeu, e ele vai narrar no livro dele, que se chama O Grande Golpe, traduzido em português, já sugeri ele várias vezes, e é bom toda a questão da perseguição dos judeus. Nunca virou uma política oficial de Estado, tá? Então nunca teve uma lei na União Soviética, é igual a questão dos protestantes, que a gente acabou de ilustrar aqui. Alguma vez teve uma lei no Brasil falando que o protestantismo estava proibido, mas o próprio czar, ele estimulava os pogroms contra os judeus, mas não quer dizer que isso alguma vez foi, mesmo na Rússia czarista, uma política oficial de Estado.
percebe? Entendi. Então, a entendi. questão da perseguição religiosa e da questão dos judeus se dá nesses marcos, ou seja, o Estado estimulava, mas nunca foi uma linha oficial, tá? Nunca foi uma linha oficial, nunca houve uma teoria oficial, uma constituição que legitimava. Nunca teve um decreto, mas o cara Não. sempre tava... E, por coincidência ou não, eu não acho que tenha sido motivado por isso, tá? Fundamentalmente, mas as principais figuras do Partido Bolchevique, que eram de origem judaica, elas foram nos expurgos. O que não dá para levar tanto em conta, porque quase todos foram nos expurgos, mas a maioria dessas figuras foram, né? Por exemplo, o Zinoviev é um caso muito conhecido, era uma figura muito influente, foi uma que foi executada em 36, que era judeu, o próprio Trotsky, né? Então, tem toda essa coisa aí. Mas só reforçando o que o Ramos tinha acabado de falar, por exemplo, tinha um partido comunista judaico na Rússia, que era o Bund. Bund, que era um partido comunista feito só por judeus. Depois acabou entrando em conflito com as outras organizações, justamente porque tinha algumas posições meio exclusivistas, inclusive em relação à questão da construção de Estado de Israel. Essas coisas surgiam ali no meio. Foi fechado esse partido? Foi diluído Não, ali? ele continuou existindo até no pós-revolução. Embora eles perderam força, eles tinham mais força no início do século XX. E tem documentos aí da União Soviética ajudando também na criação do Estado de Israel? Claro, Ou não? isso é Tem? amplamente Que mais documentado. tem? É mesmo? Não só a União Soviética, né? Mas, por exemplo, a maior parte ali do armamento, né, de 48 e da guerra era de patente da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, sim. A Tchecoslováquia forneceu Para armas pro Israel. E ali. era proibida de fornecer para qualquer outro país. Não só isso, Rodrigo. Pô, mas- então a gente tá falando da União Soviética ajudando Israel, Inglaterra ajudando Israel e Alemanha ajudando Israel, E pô. Estados Unidos também, Que né? é isso, velho? Que é isso aí? Não, mas a União Soviética sempre fez jogo duplo em relação a Israel até o fim. Vou citar aqui outro exemplo, tá? Ali durante a guerra do Yom Kippur, a União Soviética segurou caças MiG, eu não lembro se era o MiG-21 ou MiG-23, que o Egito pediu e a União Soviética segurou, mísseis Scud, a União Soviética segurou, e tanques também, né? O T-72, foi o T-72 ou o anterior? É tanto número, pessoal, que eu me perco às vezes, perdão pela minha memória. Mas vocês vão achar isso numa entrevista que o Sadat deu para a revista Times. Eu já mostrei isso em live, inclusive, e outros oficiais egípcios falando também. E tem documentos primários da requisição e tal. Né? Então, sempre foi assim. Porque a posição soviética... Tô começando a concordar mais com a Ali do que com você, viu, Machado? Acho que não tem essa parada ideológica mesmo, não. Acho que vai de acordo com cada tempo ali, a cada visão que você análise. tem da União Soviética tá errado, cara. Você tá achando que a União Soviética tinha um papel ali em relação ao comunismo que ela não tinha, entendeu? Por exemplo, o que o Ali tá falando aí, tem acordo e tá reforçando as coisas que eu tô dizendo. O problema é a União Soviética já tava muito... O que é a teoria do socialismo no seu país? As pessoas acham que isso aí é tipo assim, não quero socialismo e outro... Não, a questão aqui é, a nossa sobrevivência, ela tá para além de qualquer outra questão. E o que nós trotskismos dizíamos é o seguinte, se essa revolução não se expande, a sua sobrevivência não vai acontecer. Porque se ela fosse acontecer também, né, cedo ou tarde você vai acabar sendo engolido pelo sistema capitalista a nível mundial. Então qual que era o interesse central daquela burocracia soviética? Era a sua manutenção na posição que eles tinham lá dentro. Inclusive, enquanto a sociedade com a propriedade coletivizada, ainda que burocraticamente coletivizada, mas coletivizada, os favorecessem, lá eles ficaram. Quando não se favorecia mais, eles abriram, antes de 89 e 91. O que foi 85 na União Soviética? Foi a abertura da União Soviética, tanto é que sempre defendemos isso dentro da minha organização, por exemplo. A restauração no capitalismo na União Soviética é 84, 85. É quando a direção da União Soviética fala, a propriedade coletiva agora está trazendo mais problema para nós, está ameaçando a nossa própria existência, a gente tem que abrir a economia soviética inteira, que foi o que acontece ali com Gorbachev. E na China acontece antes ainda, né? Desenvolveu ao longo de todos os anos 70 e se consuma mais em 79 com o Jiang Xiaoping. Você acha que a burguesia soviética é um pouco parecida com a burguesia brasileira atual? Soviética? Nesse sentido, assim, de impedir a industrialização do país, de impedir alguns avanços? Vou cortar aqui, vou falar antes do Gustavo. Manda ver. Mas não dá para comparar, Rodrigo, porque pelo menos a burguesia soviética, chinesa, tem pelo menos uma consciência nacional. A brasileira nem isso. A burguesia brasileira, a cabeça dela tá lá em Miami, lá em Paris, etc. Né? Por mais que hajam erros aí no processo histórico, né? Mas a burguesia soviética, ela é forjada depois disso, entendeu? Quando você chega ali em 85, você não tinha algo assim consolidado enquanto a burguesia soviética, assim como você não tinha na China nos anos 70. Ela vai ser criada depois. É porque eu acho que ele tava querendo falar burocracia, né? Ah, burocracia. Não, era um pouco a burguesia mesmo. Mas o que pega é porque, tipo assim,
Primeiro, Porque- a história Vai lá, deles é fala. muito mais antiga, então é muito mais fácil para eles terem talvez esse vínculo patriótico com a nação, com a terra, com o próprio povo, né? Do que o brasileiro em si. Primeiro que a gente é super miscigenado, a gente é uma mistura de um monte de raças, né? Isso não é um problema, isso é o que a gente é, Sim. né? E outro, que a gente é muito mais jovem, então assim, a gente vem aqui, não sei, eu imagino que a burguesia do Brasil, por exemplo, nem são brasileiros. São famílias de outros lugares que fizeram a sua história de riqueza de outros lugares para cá ou construíram essa riqueza aqui, mas vindo de outros lugares, sabe? O Sei, passado sei. histórico deles Sim. não é o Brasil. E talvez por isso eles não tenham um amor pelo país. Eu Que é entendo o que você diferente da fala. população de lá. Até porque eu também não sou um apologista assim, de amor ao país em abstrato, assim, entendeu? De que país a gente está falando, do que. Mas eu entendo o que você fala. O diferente, mesmo nós pegarmos aqui na América Latina, né? Se você pegar uma Bolívia, um Peru, você tem uma população ali originária daquele lugar, mesmo do período pré-colonial, que é majoritária, que está ligada a uma identidade secular, para não dizer milenar até. É claro que isso ajuda que esse sentimento nacional tenha mais consistência. Isso eu concordo. Tá entendendo? Se a gente pegar um caso iraniano, por exemplo, né? O Irã tem uma cultura milenar, e essa cultura milenar não é uma abstração. Ela se materializa nos hábitos, nas festas, na cultura, na literatura, na poesia, na filosofia, na música, em tudo, né? Então, quando eles falam do Irã, aquilo é muito mais concreto do que quando um brasileiro fala do Brasil, assim. Aí você fala o Brasil, mas você está falando do que exatamente, né? Claro que nesse período que o país existe, de forma múltipla, fragmentada, com diferenças, se desenvolve uma cultura que é típica do Brasil, não estou negando isso, né? Mas que ela tem menos consistência, isso eu entendo. Mas eu não acho que isso por si só explica esses processos, não, tá? A gente tem países que têm culturas milenares também e que tiveram governos dominantes e classes dominantes totalmente voltadas para a entrega do país a nível internacional e tudo. Mas eu entendo o que a Ali falou. Mas veja, até isso com hiato, pra ver como é que é complicado. Na China, ok, sempre teve um projeto nacional, desde a restauração do capitalismo, inclusive. Ainda que esse projeto tenha passado 30 anos pisando em espinhos, por assim dizer. Sem saber exatamente, com clareza, para onde ia. Tendo algumas direções, né? A Rússia, durante os anos 90, é um negócio terrível, realmente, né? O governo do Yeltsin ali, a desmoralização da Rússia a nível mundial no patamar absoluto. Não, e detalhe, não se esqueça que a Rússia perdeu a primeira guerra da Chechênia, tá, pessoal? Ela vence a segunda. Sim, sim. Então, aí claro, depois ela passa a ter um projeto, claro, extremamente opressor também, né? Eu até queria ter a oportunidade de falar isso pro Farinaz alguma vez. Eu vi ele comentando aqui que eu estive com vocês na China, né? E ele não viu polícia na rua. Eu falo, claro, a China é a sociedade mais vigiada do planeta. Não precisa de polícia na rua, tá tudo filmado. A polícia chinesa tá localizada dentro de prédios. E que, inclusive, aborda as pessoas por drones, inclusive. Mas não existe essa opressão na China. Né? Não existe se você não tiver nenhuma intervenção política. Esse é o problema. Vai criar uma organização política lá. Vou te dar um exemplo. Não vou mencionar o nome, por questões óbvias. Minha organização tinha uma pessoa na China. PSTU? PSTU se organiza internacionalmente como LIT, né? Liga Internacional dos Trabalhadores. Que tem vários partidos em vários lugares do mundo. A gente tem agrupamentos na América Latina, Europa, simpatizantes no Paquistão, por exemplo. E tinha uma pessoa lá. Do LIT. Na China, inclusive trabalhando com professor em uma universidade e tudo mais. Quando eles descobriram a origem, e essa pessoa, para poder ir para lá, ela teve que tirar tudo da internet, que existia qualquer referência. Quando eles descobriram quem que ela foi mandada para fora do país imediatamente. E olha que os alunos fizeram abaixo-assinados para poder que a pessoa que continuasse lá e tudo, não teve nenhum problema profissional desse ponto de vista, tá entendendo? Eu não tava fazendo rolo lá, não. Só tava observando o que tava acontecendo. O dia que a gente estiver na China, eu e você, a gente vai fazer uma manifestação lá. E você vai fazer uma... Não. Olha só. Eu e você, nós vamos fazer uma manifestação lá. No não Brasil, vai, não. Durante a ditadura, se você não tivesse nenhuma intervenção política, é porque as pessoas... Tava tudo bem. Você podia até dar azar e ser confundido, às vezes, com alguém, mas... Na ditadura? Se você não tivesse intervenção política nenhuma, se estivesse vivendo a sua vida civil, com a sua profissão, tentando ganhar o seu dinheiro, cara, tava de boa. Se você fosse parecido
com um militante, os caras te ganhavam e tu Eu te falei que você poderia ser confundido. Ele falou isso. Foi o que eu falei no começo. Mas até a confusão, ela depende de certas coincidências, né? Por exemplo, você tem um caso que eu acho que até mencionei quando a gente estava no carro lá, o Paulo Coelho, compunha junto com o Raul, depois virou autor dessas literaturas bostas aí. O Paulo Coelho foi confundido porque tinha uma figura com um nome parecido com o dele, tinha Paulo Coelho no nome também, eles identificaram, mas é um caso específico, né? Afora isso, numa sociedade com a ditadura... Um cara poderia não gostar de você, um cara do exército, só não vou com a cara do Machado. Armava pra você, armava. A perseguição era política. Nem tanto. Eu conheço vários generais, histórias... política. Que os generais davam em cima de mulheres, de médicos, tudo, com aquela superioridade mas toda isso ali. Acontece hoje. Abuso de poder total. Mas isso era ocorre, mais intenso, mas isso ocorre dentro de um equilíbrio de poder ali, né? Tem um limite que o sujeito pode esticar a corda aí, porque ele não tá sozinho dentro da estrutura de poder ali, não é... Não existe um... Não, gente, você está passando pano pra ditadura. Não é longe disso. Pelo contrário, longe disso. É para que as pessoas possam reconhecer, você tá entendendo? Porque o que eu tô querendo chamar a atenção? Aí a pessoa vai lá pra China e ela vive lá, ela trabalha lá, ela recebe o salário e fala, olha, tá todo mundo aqui nas lojas, andando pelas ruas, cadê a ditadura? Fala, vocês não estão entendendo o que é uma ditadura. Uma ditadura não significa que a pessoa vai estar com um chicote na esquina, entendeu? Passou, pra você lembrar que é uma ditadura, tá aqui, pá. Não, é só se você tiver intervenção política. Se você quiser mudar alguma coisa que está lá dentro, você vai sofrer a repressão. Machado, entendeu? O governo chinês está sempre fazendo mudanças a favor da população. E essas mudanças, elas acontecem após a população reclamar. A população reclama, reivindica e o governo muda. Rodrigão, a população vai reivindicar em função de suas necessidades. Exato. Isso aí, inclusive, é uma coisa que já aprenderam há mais de 100 anos. Por exemplo, quando o Vargas legitima o direito de greve no Brasil, não é porque ele estava ali pensando, nossa, como eu amo esses trabalhadores brasileiros. É porque ele olha, é melhor legitimar o direito de greve do que deixar que todas elas aconteçam de forma clandestina. É muito melhor para ele, Vargas, inclusive, não estou falando nem para os trabalhadores, ele instrumentalizar como que vai se dar as greves, saber quem que é as pessoas, institucionalizar os sindicatos, do que deixar essa coisa acontecer. Então isso é outra coisa. As pessoas vão sempre lutar pelas suas necessidades em qualquer lugar do mundo. E na China, evidentemente, também, vírgula. Politicamente, elas são vigiadas. Os membros do partido... Por que você acha que tem membros do Partido Comunista Chinês desde do executivo das empresas ou no chão de fábrica? As pessoas são vigiadas politicamente. Agora, você tentar reprimir que as pessoas lutem por suas necessidades, tipo assim, olha, meu salário está se deteriorando com a inflação já tem vários anos, eu não posso fazer nada. É melhor você deixar que ela se mobilize por isso, até certo ponto, do que isso ser totalmente vetado. Sim. Né? Mas eu até queria aproveitar esse tema, eu queria colocar algumas questões, eu queria ver o que o Ali pensa mesmo, assim, não é em termos de pergunta mesmo, assim, algumas impressões que eu tenho, que está dentro desse contexto. Uma delas é a maneira como eu vejo a questão da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã. Eu não vou entrar aqui se foi um erro, se foi um acerto do Trump, até porque é meio óbvio isso. Não é tanto nesse sentido. Mas eu tendo a ver mais essa invasão, que eu vejo várias pessoas falando assim, é o petróleo. E eu concordo que o petróleo está na equação, é evidente que sim. Mas eu tendo a ver fundamentalmente essas invasões como tendo o fator China como fator principal. E o petróleo só se coloca a partir daí. No sentido de que, na medida que Venezuela e Irã foram sancionados, isso acabou surtindo um efeito positivo para a China. Porque ela compra o petróleo desse país mais barato, né? Porque, poucas pessoas, às vezes, com desconto, elas compram com desconto, né? que é significativo, 10%, 15%, depende. Um percentual significativo, Venezuela menos, mas ainda assim a qualidade do petróleo venezuelano para alguns usos era importante, então ele cumpre um papel também. E o do Irã é muito significativo, né? De 10% a 15% aí, a depender do ano. Eu não tendo a ver como sendo assim simplesmente tomar o petróleo. Até porque, primeiro, os Estados Unidos hoje é, entre aspas, autossuficiente em termos de petróleo, claro que não refina tudo e essa coisa toda. Eu sei que tem aspectos também, o petróleo pesado da Venezuela hoje tem importância para as refinarias americanas, que são as mais antigas, depende desse petróleo, mas não é uma quantidade de riqueza tão assombrosa o petróleo venezuelano. As reservas são gigantescas, mas é um petróleo extremamente caro, extremamente denso. E esse ele é o pior do tipo de petróleo que tem, né? Ele não é o melhor. Claro que ele é muito, mas ele é mais caro. Ele é importante, tipo asfalto, por exemplo, né? Você não faz asfalto com petróleo do pré-sal. E o venezuelano é fundamental para isso, mas é muito pouco que você precisa em termos de volume e tal. Então, eu penso que é o petróleo, mas dentro dessa equação.
brecar. É uma coisa que a gente vai desenvolver muito aí nos 2 artigos finais, que não está focado centralmente nesses pontos, tá? Mas que é um pouquinho de... que é... Hoje tem uma situação que o livre mercado hoje favorece a China. Mas os Estados Unidos continua sendo o país mais forte. Então, ou seja, se você é o mais forte, mas o livre mercado favorece a China, significa que você tem que usar a força para se manter no lugar que você está. E nesse sentido, eu penso que a Venezuela, essa é a questão que eu queria te colocar, que a intervenção na Venezuela é mais um recado para a América Latina inteira do que a questão do petróleo venezuelano puro e simples, sem negar que isso tem algum papel. E eu penso que a questão iraniana está diretamente ligada à China, tanto, não só do ponto de vista do petróleo, que vai para a China, mas também do ponto de vista da cinturão e rota, toda essa coisa que a China vem desenvolvendo, que tem o Irã como um lugar estratégico para fazer as mercadorias chinesas chegar no Oriente Médio, na Europa e tudo mais. Não, se assomam aí vários fatores estratégicos, né? O primeiro deles, eu acredito que é não punir necessariamente a economia chinesa, mas exatamente controlar a energia, porque controlando a energia você controla a indústria, né? Que vai diretamente para a China. O segundo lugar é a manutenção do petrodólar, né? Ali no fim dos anos 70, né? Início dos anos 80, os Estados Unidos quebraram, tá, pessoal? O fim da Guerra do Vietnã e abandonaram o padrão ouro. E aí, para manter o controle da economia mundial, eles criaram o petrodólar, né? Como que é o petrodólar? Basicamente, o mundo inteiro troca commodities em dólar, aí eles diluem sua dívida mundo afora e, com isso, não criam inflação para si, né? Nesse caso aí. Aí, basicamente, com as reservas de petróleo da Venezuela e as do Irã, eles teriam aí um gargalo grande para manter o petrodólar, porque China, Rússia, até o Brasil está entrando aí, outros países já estão trocando fora do dólar, né? E aí significa exatamente essa perda relativa de parte desse poder. Em terceiro lugar, e aqui o mais importante, tá, pessoal? Acredito que esse fator está acima dos outros, que é esse que você falou da doutrina Monroe. Porque a intervenção na Venezuela, ela veio diretamente, exatamente depois daquele documento, né? Da nova estratégia de segurança, a doutrina Monroe, e ali eles deixam delimitado, assim, explícito. Né, o documento fala, não aceitaremos rivais controlando ativos estratégicos no hemisfério ocidental. E o que são ativos estratégicos? Minérios, hidrocarbonetos, rotas comerciais. Né, todo mundo esquece ali que o Mar do Caribe está bem na barriga macia dos Estados Unidos. Né? Ali é o que eles consideram mais estratégico para si. Em relação ao Irã, entra aí também na questão petrolífera, mas eu acredito que a questão estratégica aqui, né, ou seja, militar, é mais direta, porque com a queda do Irã, se cria a cabeça de ponte perfeita, não só para o ISIS-K receber armamento e receber ali esteroides, né, para fazer atentados na Ásia Central inteira e desestabilizar a região, como para a guerra retornar para as fronteiras da Rússia e da China. Porque existe um partido no Quirguistão chamado Partido Islâmico do Turquestão Oriental. Você vai até lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, durante um curto período ali, a União Soviética chegou a reconhecer, né, a independência do Partido Islâmico do Turquestão Oriental contra a China do Mao e do Chiang Kai-shek. Né? Basicamente é esse partido quem faz levantes ali em Xinjiang, na China, e a logística está exatamente no Quirguistão. Ou seja, se o Irã cair, cria a rota para escoar armas e para trazer a guerra para as fronteiras da China, da mesma forma que a Turquia e o Paquistão levaram a guerra ali para a fronteira da Rússia, via Chechênia, né, nos anos 90, e aí também o IMU, né, o Partido Islâmico do Uzbequistão, que a gente chama de Talibã Uzbek, mas que hoje está rompido com o Talibã do Afeganistão exatamente por conta da Organização da Cooperação de Xangai. Então tem essa questão estratégica aí, que voltaria a escoar armas, né, para as fronteiras da Rússia e da China. Tem a questão da nova Rota da Seda, tem a questão do petróleo e tem a questão da delimitação da zona de influência, que eu acredito que é o principal assim, para os Estados Unidos, é enviar um recado, né? Olha, não aceitaremos China, Rússia e qualquer um que a gente vê como rival estratégico, buscando sequer a hegemonia aqui no hemisfério ocidental. Né? E assim, pessoal, fica explícito lá, leiam lá o corolário, a doutrina Monroe do Trump, assim, eu não estou inventando nada, está escrito lá. Não aceitaremos rivais controlando ativos estratégicos no hemisfério ocidental. O que isso significa, né? Exatamente isso. E só para concluir, tá, pessoal? Aquilo ali que ocorreu na Venezuela, já falei isso várias vezes, mas vou reiterar, tá cada vez mais claro que o Maduro foi entregue, tá, pessoal? Que foi tudo negociado, assim, não tem uma agência de inteligência, um exército com capacidade para entrar ali e retirar o Maduro, fazer uma operação. Uma arma sonora. Olha só, os Estados Unidos não conseguem colocar helicópteros Falcão Negro em cima da Somália e do Afeganistão sem ter abates.
No último dia da guerra contra o Irã, da Terceira Guerra do Golfo, eles foram fazer aquela alegada operação para resgatar um piloto, e o piloto não apareceu até agora, tá? E sendo o Trump, acredito que a cara dele tá estampada em tudo quanto é canto. Sim. Perderam 4 helicópteros, tá, pessoal? Em um dia de operação, lá em profundidade dentro do Irã. O piloto que se ejetou do caça lá. Do F-15, que eles Sim, falam sim. que percorreu 200 quilômetros e não sei o quê. E assim, só para corroborar que eu não acredito que foi uma operação de resgate de piloto, pessoal. O segundo piloto ali do F-15, o Wingman, ele geralmente é um tenente, tá? Que é um oficial menor. Esse piloto aí, o nome, né, que eles alegaram, que não mostraram a foto, era um coronel que estaria na Jordânia, né? E assim, eu não sei por que um coronel estaria Pilotando um caça. pilotando ali no segundo piloto, né, que é o que controla ali as armas e outros equipamentos, num F-15, se colocando em risco, assim, em cima do território iraniano. E pior, não foi mostrado até agora, né? 3 meses depois da guerra. Mas enfim... Guerra eletrônica, pessoal, tá? Ou seja por jammers ou spoofers, mas principalmente jammers. O que um jammer faz? Ele sobrecarrega o sinal de satélite ali do radar e da arma, né? Ou seja, você inutiliza ali o Buk, né? Que é um sistema que a Venezuela tem, o S-300, mas o sistema IGLA-S, sistema Memped, né? Que são aqueles mísseis, inclusive o RPG-7 soviético, a Rússia tem, ou a Venezuela tem aos milhares, né? Fuzil, AK-47, não existe arma mágica que desabilite isso aí não, tá, pessoal? E assim, vai colocar 20 helicópteros em cima de uma cidade de densidade gigantesca, que nem Caracas, e não vai ter um miliciano pra dar um tiro, pra bater alguém. Dentro de uma base militar. Né? Exatamente. Ele não tava no shopping. Mas isso facilita, não? O fato, por exemplo, de saber onde ele estava. Porque o que eles falam é, por exemplo, o Saddam Hussein foi uma coisa muito mais difícil, porque ele não tinha um endereço fixo ali. E você sabendo onde seu inimigo tá... Facilita a extração, mas facilita a contramedida também, né? Assim. É igual, se tivesse acontecido igual foi com o Khamenei, por exemplo, no Irã... Explodiu tudo. Eu entendo que é claro que eles tinham informações de inteligência, sabiam onde ele estava, mas você simplesmente vai lá e explode. Porque as pessoas respondem assim, os Estados Unidos é uma força militar do mundo, ok, mas as pessoas acham que isso é onipotência. Eu não sou um especialista em geopolítica, tá? E não é por nenhum ranço, é porque não tem como saber tudo, não tem como estudar tudo ao mesmo tempo, você tem que escolher coisas. Eu falei que os aspectos geopolíticos para mim são fundamentais, eu só não entendo como sendo uma ciência autônoma, é só isso. Mas eu, na minha ignorância no tema específico, sei que não dá para você chegar, primeiro, de sobreaviso. Porque não é que foi um ataque surpresa, assim, ninguém no mundo sabia de nada, não. As reportagens já estavam... O exército americano já estava nas portas de Caracas, já tinha quase um mês. Com isso, sendo reportagem em todos os jornais do mundo. Com reforços e o Trump reforçando as posições e todo dia o Trump falando, vamos atacar. Mas isso não foi uma estratégia, tipo assim, de sobrecarregar a informação, falar, tá blefando, e aí você relaxa? Ali é o presidente. Eles pegaram o presidente. Aí você entra lá dentro de uma base militar, arranca o presidente, sei lá quanto tempo foi tempo minúsculo, não me lembro mais. Mata 50 agentes. Muito rápido, né? 50 cubanos, tá? Cubanos que estavam do lado dele, assim, já cercados, né? Pega o cara, assim, uma única vítima e leva embora. Isso não existe. Isso aí, pra mim, que não sou um especialista de cara, eu falei, isso não existe. E aí depois tá escancarado, né, gente? No primeiro dia ali podia ser só uma hipótese muito provável. Agora tá escancarado. Inclusive, a primeira fala da Delcy chamou atenção imediatamente, porque a Delcy não denuncia o que os Estados Unidos fez. Ela fala assim, deu uma prova de vida do... Ela dá 24 horas, não é? Pra que ele... do presidente Maduro. Eu falei, mas uma prova de vida? Então quer dizer que tá ok. Você entende? O que você faz quando uma coisa... Você denuncia o que aconteceu de maneira incessante, pede reação e etc. Não, deu uma prova de vida. Ou seja, se vocês levaram ele vivo, tá de boa. E aí, tá aí, já tá... Já tava vencido, já é o pau mandado. Acho que alguém, não sei se teve ali um vice-presidente chegou a fazer uma visita pro Maduro lá nos Estados Unidos, não teve já? Não, mesmo essas outras questões aqui, só para dizer, tá, pessoal, que assim, se realmente tivesse sido sem o conhecimento, né, da Delcy, a primeira coisa que ela teria feito teria sido denunciar em organizações internacionais, né? Lembro aqui que os Estados Unidos se importam historicamente tanto com isso, que eles passaram resolução ali para invadir a Coreia, né, para a Guerra do Golfo, etc, né? O que mostra mais ainda a unilateralidade da ação aí, digamos assim, a inação. E lembro aqui, tá, que a Venezuela voltou a vender petróleo, olha só, para Israel, né? Sim. Recentemente. Israel, Estados Unidos, seguiu todos os ditames. Até que os Estados Unidos já está retirando todas as restrições, já está mais do que claro com o Conluio. O Conluio agora é só para quem não quer ver. Parece que ele mandou foi um navio, não foi, com medicamento para lá? Isso aí a gente falou na viagem, né? Parece que é uma fake news isso aí. Mas Você fala? Não, eu ia perguntar pro Ali, assim, porque me assusta muito essa doutrina Trump, né? E onde o cara fala que todos os recursos aí das Américas pertencem a eles, né?
Até onde que isso pode chegar? Será que o Trump pode fazer a mesma coisa que fez na Venezuela aqui no Brasil? Será que o Lula pode ir embora num helicóptero aí e já era narcotraficante, presidente? Cara, poder pode, né? E não tem muita resistência que as nossas Forças Armadas possam oferecer, apesar de alguma resistência, sim. Mas a questão maior é que eu não acredito que eles fariam isso em relação ao Brasil, que primeiro, a nível geopolítico, o Brasil é mais relevante do que a Venezuela, né? Bem mais. E em segundo lugar, porque não tem necessidade. Me diz aí, é um fator principal. qual a exigência geopolítica, geoestratégica, econômica os Estados Unidos fizeram para o Brasil que o Brasil não tenha cedido, né? Eu lembro aqui que a Operação Lava Jato aí serviu para entregar ali o pré-sal para a BP, para a Exxon, né? Para a Chevron, as empresas estrangeiras, e basicamente o Brasil não oferece resistência, né? Então... Eles querem bloquear as nossas relações comerciais com a China, né? Não, mas isso aí... Que é a nossa terra rara também. Não, viu? sim, mas isso aí, questão das terras raras não. Agora a questão de bloquear a economia brasileira com a China, eu acredito que é impossível, porque nem a elite brasileira aceitaria, né? Quem vai comprar os produtos brasileiros, entende? Até eles sabem disso, as questões... A China hoje, gente, pulmão da indústria mundial, inclusive da indústria americana, que está lá. Então, só para a gente entender, o conflito está nesses marcos. O Trump quer trazer tudo... Não quer, não tem nem jeito. Porque a China criou uma infraestrutura ali, vocês não sabem o preço da siderurgia, por exemplo, criada por toda essa infraestrutura de energia, a produção em escala. É algo simples de entender, gente. Quanto maior a produção, mais barato você consegue fazer ela ficar. Então, a produção de aço chinesa, por exemplo, é tão barata, os Estados Unidos sabe que não tem jeito deles tirarem o conjunto das indústrias deles da China e levar para os Estados Unidos. Eles têm planos o quê? De levar alguns setores estratégicos. Tipo assim, vamos ter produção de semicondutor aqui nos Estados Unidos, de maneira que se tiver uma situação X, a gente tem uma produção local, por exemplo. Né? Então, beleza, não é para vocês fazerem negócio mais com a China. Tá, então significa que não é para ir minério de ferro para a China que vai abastecer a siderúrgica que está atendendo a empresa americana. Tá entendendo qual que é a questão? Sim, sim. Além de que, quem vai comprar então a siderurgia brasileira? Os Estados Unidos tirou as siderúrgicas de dentro dos Estados Unidos. O que tem lá é uma siderúrgica de resistência, tipo o Brasil, para demanda local. E frisa-se, o maior erro estratégico da história dos Estados Unidos. O pessoal, a chapelada de alumínio aqui no Brasil, né, gosta do Reagan, né? O Reagan ele vai entrar para a história como presidente que destruiu a indústria estadunidense e que vai ter custos estratégicos no futuro. Só para exemplificar aqui para o nosso público, né? Ali no período Reagan e Clinton, eles tiveram a brilhante ideia, né? A gente mantém só as patentes nos Estados Unidos e espalha componentes, inclusive de indústria de defesa. Um único submarino, pessoal, tá? A diesel, tá? Não nuclear, tem mais ou menos 600 mil peças, tá? Agora vocês imaginem isso aí espalhado na China, no Japão, no Vietnã, no Reino Unido, e a China construiu um porta-aviões, o Liaoning, em 5 anos, né? O terceiro porta-aviões. Os Estados Unidos estão fazendo o USS Kennedy há 16 anos para substituir o Nimitz. Agora imagina num cenário de guerra como esse contra o Irã ou contra a Rússia ou contra a China, né? Onde eles têm que produzir em escala, né? Para repor equipamento perdido, repor munição, etc. Então, assim... Inclusive, o penúltimo artigo aí do anuário, a gente vai falar um pouco dessa questão tecnológica chinesa, tem muito a ver com isso. Por exemplo, as pessoas não sabem a importância que teve para a aquisição tecnológica chinesa, o fato das empresas americanas de ponta terem ido para lá e a cadeia de produção que é chinesa ter que se adaptar àquela empresa americana. Então, os Estados Unidos ajudou essas empresas chinesas a se modernizarem para atender a demanda dessas próprias empresas americanas lá instaladas. Então, sem a Apple lá, não teria a Oppo, não teria várias outras empresas do setor de eletroeletrônico da China que hoje estão crescendo de forma vertiginosa. Sim, sim. Ainda que isso também tenha se dado, para você ver como é que essas coisas são, né? Porque lá nos anos 70, a estratégia dos Estados Unidos é arrancar a China dos braços da União Soviética. Né? Isso é explícito, tá, gente? Tem texto do Kissinger. O Kissinger era o grande chefe de Estado da coisa ali nos anos 70, cumpriu o papel de chefe de Estado, foi o cara que fez a interlocução direta com os chineses. E a ideia deles, e próprio Kissinger fala, o Nixon, presidente da época, sabia que a China, pela sua dimensão populacional, um país culturalmente muito desenvolvido e essa coisa toda, poderia, no longo prazo, ser um rival de peso para os Estados Unidos. Eles sabiam disso. Só que eles falaram, nesse momento, separar a China da União Soviética, que você imagina um bloco comunista, com China e União Soviética, quase metade da população mundial, uma parte do território significativa. Então, arrancar a China da União Soviética seria estrategicamente prioritário naquele momento. Né? E depois a coisa vai galgando vários passos. Né? Então, não é simples assim, sabe? As pessoas pensam, é só... E quais as consequências dessa ação?
Você vê a tarifa do Trump? Quando ele dá a tarifa, depois ele isenta 700 produtores brasileiros. Por quê? Por causa do impacto que isso aí teria dentro dos Estados Unidos. Sim. Né? Por que ele vai isentar a Embraer? A aviação regional dos Estados Unidos hoje depende da Embraer. É claro que a aviação principal é a que a Boeing e a Airbus ocupa, o grosso do mercado. Mas a aviação regional, desses aviões menores, a Embraer tem empresas americanas que utilizam avião Embraer há 20, 30 anos. Todos os pilotos são treinados para aquele avião. Toda a empresa está estruturada em torno daquilo. Mas hoje os Estados Unidos, ele precisa reindustrializar os Estados Unidos. Ele vai fazer de tudo para isso, né? A população encontra-se desempregada, o poder de compra da classe média vem caindo. Mas a questão vários problemas sociais. Primeiro que é muito difícil fazer isso dentro de uma democracia. A maioria das pessoas não vão ter muita coragem, né, de admitir isso. Mas não é possível fazer esse processo aí dentro de uma democracia, porque vai ter tanto setor da elite projetando poder e opinando no processo de tomada de decisão, que torna... porque quem está lucrando com a desindustrialização estadunidense está elegendo o presidente, está elegendo o senador, está elegendo o deputado. Impossível voltar a ser os Estados Unidos de 50 anos atrás ali, industrial. Sim, mas não é impossível permanecer enquanto potência, né? Uma das potências do globo. Mas, de qualquer modo, aqui tem várias questões aí que envolvem, né? Primeiro, como o Gustavo falou, você não vai tarifar tudo de cabo a rabo e reindustrializar em todos os setores. Você vai ter que escolher setores os que eles consideram específicos e estratégicos. Em segundo lugar, porque assim, a mão de obra que vai trabalhar na base dessa indústria está sendo deportada. Entendeu? Esse é o problema. Mas dá para fazer, assim, vamos imaginar uma coisa mais próxima dos Estados Unidos e que tem tido sucesso, que seria, por exemplo, a Rússia hoje, ela sobrevive com os setores estratégicos dela, é um país que mesmo em guerra continua crescendo. Não, financeiramente falando. O setor petroquímico, petrolífero e de defesa. Ela não continua crescendo financeiramente? Mas simplesmente olhar que está crescendo, para mim, é um dado que não quer dizer nada, sabe? Está crescendo onde, de que forma. E outra, o crescimento se dá sobre o que você era antes também. Então, isso é uma informação... Nós não podemos confundir a Rússia com a China, na minha opinião. Não. Eu acho que ela tem uma estratégia, entre aspas, imperial, mas aí no sentido antigo. Daquelas zonas de influência ao redor que ela quer manter. Ela considera a grande Rússia, né, e os pequenos russos, que são os grão-russos, aqueles povos ao redor. Mas a Rússia não... Veja, eu não estou dizendo que ela é igual ao Brasil, não é. Ela tem uma infraestrutura que, inclusive, vem do período soviético, que é muito melhor, inclusive a infraestrutura urbana muito superior. Ela herdou toda uma questão militar, que depois ela conseguiu retomar e é ainda uma potência militar. Mas, em termos abstratos, a economia russa é mais parecida com o Brasil do que qualquer outra coisa. A Rússia é como se fosse um Brasil com 4, 3 Petrobras. Tá entendendo? Tá. Que são empresas estatais ou com royalties muito significativos. Ela tem uma produção de... E veja que quando eu falo com 3, 4 Petrobras, esses ainda são os produtos que dão mais renda, tá? O que é dar mais renda? Que o que ele ganha em cima dos custos é muito maior, porque tem a ver com o preço internacional. Por exemplo, a agricultura, o lucro da agricultura, do agronegócio, é próximo do restante da indústria, não muda muita coisa. O do petróleo, não. Se no restante da indústria é 10, 15%, do petróleo é 45%, 50%, 60%, a depender do custo de extração do material que você tem. Então, a Rússia é como se fosse um Brasil com 4 Petrobras. E aí isso gera uma renda significativa que permite ela ir mantendo esses investimentos militares que ela faz, manter uma reserva de dólar significativa, embora os Estados Unidos... Qualidade de vida, né? Serviços sociais. A qualidade eu acho que é mais uma herança do período soviético, em vários sentidos, tá? Você tem uma infraestrutura urbana montada, extensa, metrôs, trens de qualidade, né? Universidades. As pessoas esquecem que riqueza também não é só riqueza produzida no ano, é riqueza acumulada ao longo de um período histórico. É o passivo, né? Da contabilidade. Então, se você pegar a estrutura urbana de Moscou, faça essa experiência. Pega no Google Earth e compara com Paris. Compara com Berlim. Você vai ver que é muito superior. Isso já está feito. Isso aí é a vantagem que a Argentina tem em relação ao Brasil. Não que a Argentina seja mil maravilhas, mas é melhor do que o Brasil. A Argentina hoje, economicamente, está muito aquém do Brasil. Mesmo em termos proporcionais e relativos. Mas só que a estrutura acumulada pela Argentina é muito menos precária do que a brasileira. Né? Então, assim, é um ambiente urbano um pouco mais espaçado, com mais parques, com uma quantidade de moradias em melhores condições e muito maior extensão. Então, para mim, essa melhoria da qualidade de vida russa em relação ao brasileiro tem mais a ver com isso. Tipo, o cara ganha igual a gente ganha, mas ele tem uma moradia melhor, ele consegue ter acesso com muito mais segurança a qualquer local da cidade, a mobilidade, é muito mais isso. Mas o que ele ganha é o que a gente ganha, na média.
Tá entendendo? Sim. É mais ou menos desigual que o Brasil também. É o aluguel mais barato, né? Isso, o aluguel mais barato, porque tem déficit habitacional menor, tem menos imóveis envolvidos em especulação imobiliária, né? Mas a economia russa é extremamente frágil. Ela vive dessa renda de gás e petróleo e alguns minerais. Mas você falou uma parada interessante, né? O Brasil com 4 Petrobras. Imagina se o Brasil realmente tivesse 4 Petrobras, né? Você acredita que a criação da Terrabras é possível, assim, isso pode contribuir de alguma forma para a população brasileira? Rapaz, a questão aí é ter domínio tecnológico na separação de minerais raros, né? Em escala. Esse é um dos grandes gargalos. Para você fazer isso tem que ter muito investimento. Pra você ter ideia, eu tive contato lá em Minas, inclusive na região de Poços de Caldas, ali onde o pessoal está fazendo pesquisa com terras raras e tudo. Quando você vai ver os investimentos dos professores que estão trabalhando isso aí, é coisa assim de milhão, mas de milhão mesmo, 1 milhão, 2 milhões, assim, dedicado ao projeto. Cara, os Estados Unidos estão jogando dezenas de bilhões nisso aí. Então, Machado, eu vou te falar assim, o brasileiro tudo sabe. Aqui você pega, por exemplo, qualquer escândalozinho que aparece, que antigamente os escândalos aqui eram de milhões. Hoje você pega ali o INSS lá, o dinheiro dos velhos que pegou lá, era 10 reais de cada ali, foi tirando, você foi ver, é 6 bi. Você pega o Forcaro, é 70 bi. Cara, tem dinheiro que some aqui todo dia, aí você vira e fala assim, pô, é bilhões. Acho que dá pra fazer, sabe? Não sei se falta o interesse, mas se falta alguma coisa. isso aí, não sei se o dinheiro é o grande... O que falta é primeiro, falta uma elite consciente, nacional, etc. Inclusive, ó, vou citar Marx aqui, hein, mesmo não sendo marxista. Mas eu tô pensando em achar que você tá com o pezinho lá já, viu, Ali? O Marx fala muito no processo evolucionário, na constituição da vanguarda, né? E eu, eu sou mais postulário ali da teoria das elites, do Gaetano Mosca, mas eu vejo que a vanguarda e a elite ali nesse sentido nacionalista tem pouca diferença, né? A diferença é mais o norte filosófico, que dos marxistas é a revolução e a construção do comunismo, né? Do que a construção nacional. Mas claro que a construção nacional passa por esse período de transição, né? Mas eu vejo que falta ao Brasil mais uma elite com essa consciência nacional, o Robertinho, né? Você fala para destravar, sim. Liberar um investimento para isso. Olha, pode usar isso aqui que a gente não vai... Não, nem questão de... Não tô falando de escândalo de corrupção. Só de citando um exemplo aqui. Tá. Não, mas em que sentido você fala, então, que a elite trava isso? De ter a consciência de investir e construir o próprio país, entendeu? A consciência que o Cromwell teve lá no Reino Unido, que o Bismarck teve na Alemanha, que por aí vai, né? Que, enfim... Então, assim, para mim entender. Então, uma ação dessa teria que partir de não da iniciativa privada, mas de um aval deles, seria? Não, todo país tem uma elite, né? E aqui eu falo elite no sentido mais platônico, né, do termo, não só econômico, mas político, né? Mas de qualquer modo, eu vejo que a mentalidade, a cabeça da elite brasileira, ela não está no Brasil, não está em pensar os problemas do Brasil, entendeu? E sobre a corrupção que você citou... Não, só falei assim, a corrupção não é um fator... Eu falo assim, é porque dinheiro eu acredito que tem grana para fazer, se quiser. Tá, mas olha, cito um exemplo aqui para você. Você conhece o caso Aoyama, ali no período Thatcher, né? Basicamente, os burocratas ali da Thatcher, da Bay Systems, que é uma empresa de defesa, né, do setor de aviônicos do Reino Unido, pagaram mais de 40 bilhões e receberam, né, em triangulação aí, em propina para a Arábia Saudita de libras, tá? Isso ali nos anos 80, né? Se a libra hoje já é valorizada em relação ao real, imagina ali nos anos 80, né? De qualquer modo, aí o caso foi descoberto, foi investigado e no fim, lá nos anos 2000, quando era para ser julgado, foi fechado com base no interesse nacional, porque o Supremo, né, do Reino Unido interviu ali. Não sei nem se o nome é Supremo, né? Que nem aqui no Brasil, estou citando aqui, só para contextualizar para o nosso público, né? Ficar mais pedagógico. Interviu alegando interesse nacional, né? Por isso a empresa não poderia fechar, não poderiam ser acusados, etc. Sim. Ou seja, falta exatamente, ao meu ver, não sendo defensor aqui da corrupção, né? Mas falta exatamente essa consciência nacional, né? De que tem um interesse de Estado acima de interesse de governo. Entendeu? Por incrível que pareça, até ali durante o regime militar haviam os objetivos estratégicos permanentes, né, que o Estado alegadamente buscava, né, coisa que o valha. Então, é um problema muito mais profundo aí do que só essas questões de resolver quem está no poder, né? Alguns breves comentários. Depois eu tenho outra pergunta que eu queria te fazer também. Queria saber o que você pensa só sobre a Rússia, que mudamos aqui de tópico, que eu não... Eu só gostaria de corroborar, tá, pessoal? A Rússia é uma potência militar, não é uma potência econômica. Né? Não. E essa potência militar tem a ver com toda uma herança, né? De todo um processo que eles conseguiram reatar e tudo mais. Então,
Inclusive, eu acho que a Rússia sem a China não estaria ousando a fazer, né, tipo, a invasão da Ucrânia, essas coisas todas. Eu jamais ousaria fazer, sem ter essa retaguarda aí. Bem, é claro que eu não acredito na existência dessa, eu entendo, né? Muita gente apostou nisso historicamente. Eu acho esse setor dominante no Brasil muito tacanho, mas não é uma questão só subjetiva, eu acho. Tem a ver com o que é o desenvolvimento desse setor no Brasil. Ele vai surgir muito atrelado ao Estado, desde a ditadura militar, né? O que é a burguesia brasileira hoje não é o cara do café de 100 anos atrás. Isso aí virou um setor marginal. É uma nova burguesia, predominantemente paulista, que tem a ver com esse desenvolvimento subordinado feito na ditadura, que teve como principal problema, no meu modo de ver, afora questões políticas, do ponto de vista puramente econômico mesmo, que é a criação de uma malha de um capital brasileiro, mas que estava totalmente estruturado hierarquicamente as empresas estrangeiras de ponta que vinham para cá, né? Então, siderurgia para atender as automobilísticas estrangeiras, né? Químicos para poder atender eletrodomésticos e outra coisa, e até os químicos já muito capital alemão e tal. Então, esse setor ele já foi forjado sem ser agente sujeito do seu próprio negócio. Começa por aí. Ele já é forjado, estando subordinado, de um lado, ao Estado brasileiro. E detalhe, quando você pega os grandes empreendimentos aí, siderurgia e tudo, eram empresas estatais. O capital nacional entrava no fornecimento, entrava nas... Então esse setor nunca foi agente, nunca foi sujeito, de fato, de processo histórico nenhum, entende? Para piorar, eu acho que o Brasil tem uma história nacional que ainda torna isso mais grave. São 3 elementos rapidinho que eu coloco. O segundo é, na nossa história, nunca os setores dominantes carregaram um conjunto da população atrás de projetos que eles encamparam. Como aconteceu em boa parte do mundo. Por exemplo, a independência da América Latina fora Brasil é um processo onde setores dominantes locais ganham o conjunto da população para um processo de independência contra a Espanha. E que, você entende? Então, tanto é que se você pegar a Argentina, ou Venezuela, ou Colômbia, você tem setores dominantes, capitalistas, tradicionais, mas que têm um enraizamento popular histórico, com figuras que a população reivindica. Você vê lá na Argentina, as pessoas choram por causa de Perón. Você já imagina alguém chorando por causa de Getúlio Vargas aqui no Brasil, ou qualquer outro, da rua, você está entendendo? O processo de independência do Brasil é uma coisa risível, assim, é uma encenação, a encenação da independência. Então, esse é o segundo. E o terceiro é que eu acho que, e ainda a gente está no momento ainda da sociedade capitalista no seu conjunto, que os espaços existentes, que o mercado já foi abarcado, o Brasil inteiro, né? A sociedade brasileira, o mercado já se expandiu em profundidade, você não tem mais metade da população com a população rural, que está sendo paulatinamente integrada ao setor urbano e ampliando o mercado. Isso não existe mais no país. Então, é o setor do capitalista brasileiro hoje quer comer pelas beiradas. Eu acho que ele não tem nem capital para investimentos de peso, e aí se soma que nós não temos conhecimento tecnológico, o cara vai botar o capital nele para um investimento de 20 anos, que sabe, sei lá, o que vai se dar. Então eu vou para a linha mesmo, né? E não é só por ser marxista, sabe? Mas a única possibilidade que eu vejo é uma linha de expropriação, e uma expropriação que você pode justificar perante a sociedade. Dou exemplo, setor de energia. O setor de energia foi todo construído pelo Estado. Não tem um capitalista brasileiro que construiu uma só usina. E é um dos setores que mais rendimento dá no Brasil hoje, que mais renda gera, que mais excedente gera. Com usinas espalhadas de ponta a ponta. O Brasil é uma potência energética, de uma energia de custo baixo, é caro para fazer. Tá entendendo? E você consegue justificar essas expropriações, porque esse excedente hoje, ele vai, a gente até mostra isso aí no nosso anuário, no artigo do Brasil, para 3 lugares, para fora do Brasil, para títulos públicos, ou seja, o Estado pagar juros, e para compra de empresa estatal. Então eu vou mais ou menos por esse caminho aí. Mas tem uma outra questão que eu queria saber sua posição também, que também é uma posição minha, mas essas posições são sempre provisórias, né? E aí eu queria ver o que você pensa. Porque eu sempre vi a aliança dos Estados Unidos com os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc., como estando focado no seguinte, claro, a Arábia Saudita tem um petróleo que é um dos mais baratos que existe no mundo, assim, de longe, assim, né? É uma coisa bizarramente barata. Se a Arábia Saudita dobra a produção dela, ou Emirados Árabes, e os outros países também, mas principalmente esse, você quebraria metade das empresas de petróleo do mundo, porque ali você teria muito mais petróleo e passível de ser vendido a um preço mais barato. Eu vejo historicamente esse acordo que os Estados Unidos têm, esses aliados que são fantoches dos Estados Unidos, né, Arábia Saudita, Emirados e tal, um acordo com eles, ou seja, eles mantêm a produção no nível razoável, mas muito abaixo do que eles têm capacidade de produzir, mas com isso você mantém o preço do petróleo mais elevado, eles perdem volume de produção, mas compensam uma parte disso em renda, né, porque o preço mais elevado te dá um lucro maior. Então, assim, além de produzir 200, eu vou produzir 100. Só que se eu produzir 200, eu ia ganhar 50 sobre esses 200. Se eu produzindo 100,
eu ganho quase isso, porque o preço está lá em cima, né? E uma coisa que eu fiquei me questionando desde o início da invasão do Irã, e quando o Irã começou a atacar o Oriente Médio inteiro e etc., era se esse acordo histórico entre Estados Unidos e os países do Oriente não poderia solapar. E eu interpretei dessa forma a saída dos Emirados Árabes da OPEP. Você está entendendo? Como sendo um primeiro sinal, não estou dizendo que os caras deixaram de ser vassalos dos Estados Unidos, são independentes dos Estados Unidos, longe disso, mas abalou-se a relação e os caras estão olhando assim, com uma transição energética, essa coisa toda, que não tem nada a ver com questão ambiental, tem a ver com energia mais barata e tudo mais. É melhor a gente explorar o máximo que a gente consegue, enquanto isso aqui ainda é uma fonte de energia principal. E eu vejo no sentido dos Emirados Árabes rompendo até certo ponto com esse acordo com os Estados Unidos, falando, não, eu vou elevar meu volume de produção, se o preço tiver que baixar, que baixe. Afinal de contas, por consequência de tudo que aconteceu aí envolvendo o Irã e Estados Unidos. Detalhe, tá? É uma ruptura nos marcos, pelo que me parece que os Emirados Árabes queriam que os Estados Unidos levassem a guerra até o fim. Não é um elogio aqui aos Emirados Árabes. Mas o que você acha disso, Ali? Olha, eu acredito que é por esse lado, mas não tanto por ele, pelo seguinte. Basicamente, a Arábia Saudita, ao mesmo tempo em que é aliada dos Estados Unidos, há mais ou menos uns 10 anos, o MBS, ele vem adotando uma linha de equidistância, né, em relação aos Estados Unidos e à China, do ponto de vista econômico. Estratégico, totalmente dependente aí, até hoje. Né, e basicamente eu leio a saída dos Emirados Árabes Unidos como uma tentativa dos Emirados Árabes Unidos, junto dos Estados Unidos da América, de tentarem enfraquecer a Arábia Saudita e a Rússia, que são quem tem mais proeminência dentro da OPEP. Sim, mas vou categorizar aqui e qualificar mais um pouco, né, essa análise. Por quê? Porque existe um novo eixo se desenhando ali no Oriente Médio. Né? A Arábia Saudita firmou um pacto de cooperação estratégica com o Paquistão, e o Paquistão hoje é muito mais próximo da China do que dos Estados Unidos, né? A nível estratégico. E agora a Turquia e o Catar estão querendo entrar na aliança com o Paquistão e a Arábia Saudita também. Do outro lado, nós temos os Emirados como primeiro país a reconhecer Israel, né, ali do Golfo e tal, o primeiro a entrar nos acordos de Abraão, totalmente dependente de Israel a nível de inteligência. Até os mercenários dos Emirados Árabes Unidos são treinados por Israel. Os Emirados têm uma grande empresa chamada GSSG, Global Security Service Group, que são quem eles usam para projetar poder, principalmente ali na África, porque o exército deles é disfuncional, e quem treina são os israelenses, né, nesse caso. E agora eles firmaram um pacto de cooperação estratégica semelhante com a Índia, que tem se aproximado profundamente dos Estados Unidos também. Então eu acredito que a movimentação dos Estados Unidos, junto aos Emirados, vem no esteio dos Emirados querendo sinalizar para os Estados Unidos, olha, nós vamos ser o novo proxy de vocês na região, porque a Arábia Saudita tem um volume de comércio gigantesco com a China, etc. Sim. Então, a nível estratégico, nós somos o favorito de vocês nessa corrida. Mas aí, para os Estados Unidos estarem fazendo um jogo duplo também, e eu não estar contemplando na minha análise, pouco custa. Porque lembro aqui, pessoal, que durante a guerra no Iraque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos apoiaram profundamente Saddam Hussein, junto da União Soviética, né, e da França, coisa que o valha, eles também venderam, via Mossad israelense, mísseis Hawk, mísseis Stow para o Irã, né? Ou seja, porque tinha um equilíbrio de poder ali, eles não queriam que um crescesse demais, nem o outro. Né? Então acredito que vai mais nesse esteio. Eu sei que é mais complexo, né? Nesse sentido, mas acredito que o objetivo assim, de longo prazo deve ser exatamente enfraquecer a liderança da Rússia e da Arábia Saudita dentro da OPEP. Entendi. Interessante. Boa. Que nível, hein, Robertinho? Que papo. Só um comentário. Fica aqui à vontade, Ali. Deixei passar. Só queria dizer que eu concordo, tá? Que o Gustavo falou sobre a elite brasileira, né? E coisa que o VAR... Pareceu que a gente estava discordando aqui, mas eu ouvindo achei que a gente estava mais concordando do que qualquer outra coisa. Eu discordo, então. Se for pra alguém discordar, eu vou discordar. Eu tô aqui pra fazer isso mesmo. Mano, agradecer vocês pelo papo, assim. Mas já, cara, dá pra ficar mais 4 horas aqui. O Gustavo é muito inteligente. Calma, você vai ficar, tá, meu irmão? Eu acho que dá pra ficar. Eu tenho certeza que a galera vai falar, pô, Rodrigão, agora, cedo assim, né? Mas eu quero lembrar que é um episódio gravado, esse aqui, né? E a gente tá gravando ele depois de 9 horas de Gustavo Machado na estrada, depois de debate do Gustavo Machado,
Né? Então é isso, pô. Eu preciso Tem que agradecer deixar o cara descansar vocês. também, né? E daqui a pouco a gente vai fazer outro episódio com a E Ali. pessoal, esse episódio só não é ao vivo, porque parece que teve um rapaz aí que deu um tapa em outro, e se a gente soltasse ao vivo não ia ter tanta audiência. Hein? Nada, nós bate muito mais forte que isso aqui. Machado, obrigado, irmão. Eu que agradeço demais. Tu é Claro, brabo, claro. tu é brabo. O Robertinho tá me lembrando aqui de fazer. Eu sou o pior vendedor das coisas que eu faço, entendeu? E não falo isso com orgulho, não. Eu deveria saber fazer melhor. Não, gente, é isso. Sou do canal Orientação Marxista, tá? Eu tô tocando o canal bem mais a sério, então vem a calhar fazer isso mesmo. Ele ficou um tempo ativo e inativo, agora tá bem ativo, com vídeos toda quinta-feira e todo domingo. Lives toda terça-feira. Também tem cursos para os membros lá do canal. Primeiro sobre o meu livro Marx e a História. Devo fazer um bem longo agora sobre história da filosofia, que pretendo que seja aí, sei lá, feito ao longo de anos. Então convido vocês a acompanhar o canal, ver os materiais que eu faço, seguirem. E eu trabalho também no ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Né? Publicamos aí o Anuário Estatístico do ILAESE, que é uma metodologia nova. Tá? Essa metodologia baseada em fontes primárias. A gente catalogou aí centenas de empresas do mundo e do Brasil, com séries históricas aí de 20, 25 anos, aplicando critérios próprios para analisar a divisão internacional do trabalho a partir da propriedade do capital, artigos de fôlego no final de cada sessão, uma sessão do Brasil, outra do mundo. Então, convido vocês a conhecerem, adquirirem no site do ILAESE, ilaese.org.br ou da editora Sanderman. E também, por fim, publiquei um livro sobre o Capital de Marx, que foi o trabalho que eu desenvolvi ao longo de 15 anos aí da minha vida, que é Marx e a Filosofia, o Capital como Crítica à Metafísica. Também está disponível no site da editora Sanderman. Quem tiver dificuldade com os links, qualquer vídeo do meu canal que eu publiquei nos últimos meses, tem todos os links lá na descrição. Então, convido quem se interessar também a conhecer. 1.200 páginas. Isso, umas 1.200 páginas. É um tema denso, difícil, mas tentei fazer da forma mais acessível possível para um público, mesmo para um público que não seja iniciado, mas que está disposto a encarar, entender a sociedade que a gente vive. E aí vocês vão ver lá no livro que essa crítica à metafísica, que é um vínculo que eu faço entre o capitalismo e as formas de se pensar que são fomentadas nesse tipo de sociedade. Então, fica o convite aí para quem quiser estudar mais a fundo. Boa. E no mais, agradeço mais a participação, adorei ali, foi um prazer enorme. Sem dúvida teremos outras oportunidades. É brabo. Ali falou que leu o Capital 2 vezes, né, Ali? Sim, tô pensando em ler uma terceira aqui, porque o Gustavo sabe disso mais que eu. Qual que é a tua maior dúvida, assim, no Capital? Cara, é porque tem alguns pontos ali na obra de Marx que para mim carregam um eco hegeliano, né? E para mim é meio difícil de compreender, mas o Gustavo escreveu um livro só sobre isso então, agora, acho né? que... Eu acho que você poderia tirar essas dúvidas maiores agora, antes da gente acabar aqui. Sim, é porque às vezes a ideia do comunismo ali, como é descrita, né? Soa para mim exatamente como o fim da história, do Hegel, etc. Mas eu gostaria de dizer aqui para o nosso público que nenhuma teoria política é inacabada, né? E nenhuma teoria política é estática. Existe vamos colocar aqui, um espírito do tempo, né? Um Zeitgeist, se pode chamar assim, que vai moldando a teoria política de acordo com o tempo, porque a história nunca é a mesma. E por isso mesmo eu acho esse negócio de o socialismo morreu, o comunismo morreu, o nacionalismo morreu, uma bobagem assim, sem fim e sem tamanho, né? Porque por mais que uma ideologia política não tenha representação política hoje, ela pode retornar amanhã sem você nem perceber, né? Por exemplo, ninguém imaginava, né, há 20 anos atrás, que um astrólogo lá na Virgínia ia criar um movimento no Brasil e ia virar o que virou, né? Então, tenham mais respeito aí nesse caso, né? Principalmente pelos marxistas, porque assim, pessoal, com todo respeito, tá? E sendo alguém que não é marxista, vocês não vão entender de filosofia, de história, do que seja, se vocês não entenderem de Marx, pela influência que Marx deixou tanto nos marxistas quanto em autores não marxistas. Tem um filósofo alemão que eu gosto, né? Apesar de ter algumas discordâncias, o Sloterdijk, e ele é um conservador que você vê que tem muita influência ali, principalmente da teoria histórica de Marx nele, né? Da forma como ele compreende a história. E por aí vai, né? Você viu a tier list que o Machado fez dos filósofos? Ainda não, mas vou ver, porque pelo que deu a entender ali pela thumb, o Machado é que nem eu, gosta muito de Platão, né? Sim. Então, eu assisti o vídeo dele, a gente estava até comentando ali sobre a Ilíada, né? Porque eu também gosto da Ilíada, da Eneida, da Odisseia. E tava falando pra ele que gostei do vídeo porque eu simpatizo mais com o Heitor que com o Aquiles, né? Eu, inclusive, acho que Marx, ainda que talvez não consciente do ponto de vista dele, mas eu acredito que Marx está mais próximo de Platão do que de Hegel.
Tá? Então, rapidinho aqui, não vou me estender muito, só um comentário de estimular nas questões que o Ali colocou. No final da vida, porque Marx, quando termina o Capital, na parte final, ele mostra como o capitalismo se desenvolveu na Europa, particularmente como ele, da Europa, a partir de um processo europeu, levou o seu desenvolvimento pleno na Inglaterra, né? E aí um jornalista russo, já no final da vida dele, em 78, mandou uma carta para ele falando, olha, mas então aqui na Rússia, que tem ainda o czarismo, a comuna rural, que é uma propriedade mais comunal, parcelar ali, a gente ainda vai ter que desenvolver o capitalismo igual na Inglaterra para que depois a gente chegue no socialismo, né? E Marx responde essa carta. Hoje ela está até mais difundida, antigamente era pouco conhecida. Ele fala, olha, você falar uma coisa dessa comigo, primeiro você muito me lisonjeia, porque você coloca no meu nome uma teoria de uma abrangência que eu nunca pretendi fazer. E ao mesmo tempo você me ofende. Porque esse tipo de teoria supra-histórica que indica, né, os caminhos que qualquer país terá que percorrer, ou que o mundo terá que percorrer, também é exatamente o que minha concepção nega. Né? E aí ele fala, o que eu explico ali é como o capitalismo se desenvolveu na Inglaterra. Se eu quiser saber as possibilidades que estão dadas na Rússia, eu vou ter que estudar a Rússia. E de fato é o que ele faz no final da vida dele. Assim. Não foi publicado ainda, tem mais de 3.000 páginas de caderno, assim, daquelas letras. Marx só estudando textos russos, ele aprendeu a falar russo. Pra você ter uma ideia, aprendeu a ler em russo, né? Falar, não sei, mas a ler sim. Correspondeu com vários caras, como Kovalevsky e tal, durante anos. E detalhe, não chegou a nenhuma conclusão. Depois uma revolucionária russa manda uma carta para ele, né? A carta que ela fala é: a Rússia a gente vai ter que dissolver a comuna rural russa e desenvolver o capitalismo, ou tem como ter um comunismo que se liga diretamente a ela. E Marx escreve 4 esboços, um longuíssimo, depois outro mais curto, outro mais curto. O último que ele acaba enviando, ele só fala o seguinte: olha, eu não disse em lugar nenhum que tem que acontecer isso. Mas a resposta que ele tentou elaborar dos caminhos possíveis, claramente ele falou, cara, eu ainda não consigo responder isso aqui. Eu não sei quais são as possibilidades que são colocadas na Rússia. Diz muito. O livro meu, Marx sobre a História, é dedicado a combater essa ideia das teorias da história marxistas. Né? Marx tem uma concepção da história, mas essa concepção indica os pontos de partida, como se comportar diante daquele objeto de investigação. Ele não indica o caminho, nem o fim, né? Nem nada disso. Eu entendo que tem essa dificuldade hegeliana, no sentido de que o Marx tem um método que é diferente desse mais analítico, que é comum na maioria das ciências hoje, né? Que parte de princípios claros e a partir dali começa a deduzir consequências e tal. Ele realmente parte da aparência dos fenômenos, e coisa que ele diz no começo, que tem a ver com como a gente percebe o mundo, ele vai negar lá na frente. Então isso gera algumas dificuldades. Eu acho que o meu trabalho talvez ajude um pouco, se caso você tenha interesse, que eu vou tratar bastante ao longo do texto essa questão metodológica, até porque a crítica metafísica tem a ver com isso. O capitalismo como tendo uma aparência metafísica, mas é só uma aparência, mas é real, ao mesmo tempo ela existe na própria realidade. Né? E como que ele vai criticar ou revelar a verdadeira natureza do capitalismo e tudo mais. Mas aí a gente teria que ficar horas aqui discutindo. Bravo. Não, e sobre essa questão eu estava me referindo mais ao comunismo, né? Como, enfim, o norte enquanto metafísico, assim, a partir do momento que não é possível vislumbrá-lo, como... Mas Sim. Isso aí é uma 8 horas de conversa, porque debater epistemologia, vocês tiveram... Mas é o que mesmo? Conta então. Não, vocês tiveram um vislumbre no debate do Gustavo com o... Como é que era? Um Miorinho aqui sobre o que é debater epistemologia, né? E o Miorinho o tempo inteiro levando para esse lado e o Gustavo pensando que ficaria chato, né? Para quem tá assistindo. Sim. Boa. Já pensou fazer uma tatuagem de Marx em você? Não. Nenhuma tatuagem no corpo, assim? Se eu fosse Nem eu ia fazer do estúdio. Se eu fosse fazer de música, de alguma outra coisa. Eu tenho Importante. O cara do rock tem que ter uma tatuagem. Tenho uma e nunca revelei, hein? Aqui peraí. Tem uma aí? Tem bem aqui, ó. Do Marx? Não, cara. Tem uma tatuagem. Então, santo, o que é aí? É uma carta de tarô, cara. O arcano. Caralho. Eita, velho. O que significa o arcanjo? Tu pode fazer isso aí? Não, eu fiz antes da minha... Mas a religião você não deveria pagar isso aí, não? Não tem nada disso. Não. Canivete, mas a simbologia é porque o tarô, né? A nível filosófico, tá, pessoal? Esqueçam misticismo. Ele é o trajeto, né, do primeiro arcano, que é o tolo, até o último, que é o mundo, a autorrealização, né?
o arcano 13, que tem o símbolo da morte e tal, ele simboliza mudança, né? Nesse caso. Então eu tatuei nessa época aí por causa dessa simbologia, mas isso tem uns 5 anos, né? A primeira vez, mais uma revelação aqui hoje, hein? Primeira vez que eu mostro minha tatuagem em público. Tá, Fazer uma do Vento Leste agora. Não, quem vai fazer é quem assiste, né? Galera, comentem. Tem algum recado, Robertinho, também? Como é que tá isso aí? Então manda o recado. Vou mandar um recado pra galera aqui. Assim, eu vi uns caras inteligentes aqui que estudam aí. Você vê que faz diferença quando a pessoa estuda, que se dedica. E se você tem um sonho, por exemplo, em terminar os seus estudos, né? Se você não terminou os seus estudos, a gente tem uma grande oportunidade. O Oliver tem o EJA, onde você termina seus estudos em um prazo bem mais curto. Ele tem parceria com diversas universidades e é certificado pelo MEC. Então, se você não terminou seus estudos, isso não é mais um problema. Você consegue fazer isso de uma forma muito rápida. É só procurar o Instituto Oliver. Terminando seus estudos, se você sonha em ser um policial, quem mais aprova em carreiras policiais também é o Instituto Oliver. Não se preocupe, o estado que você está, o curso que você pensa em fazer. Polícia Militar, Civil, Penal. Se você quer ser um bombeiro e ajudar as pessoas, ou um policial federal, o Oliver tem curso para todas essas carreiras e é quem mais aprova. Então, se você sonha em ser policial ou precisa terminar seus estudos, procure o Instituto Oliver. Comentem aí o que vocês acharam do episódio e até a próxima. Peraí. Foi mal? Eu não fiz o encerramento. Nossa, Ali, foi mal, cara. Faz aí, irmão. Pessoal, se inscrevam lá no Vento Leste, Opa, né? verdade. No YouTube, no Instagram. E eu só queria fechar isso aqui com uma mensagem, né? Porque eu me considero trabalhista dentro das correntes políticas aqui no Brasil, apesar de filosoficamente aí tá dentro do conservadorismo, mas o Brasil é um país tão atrasado, né, na sua quadra histórica, que aqui até o conservador tem que ser progressista, né? E só dizer que foi um prazer sentar aqui com o Gustavo, já assistia os debates dele, assisti o canal dele, etc, e que sirva aqui também de exemplo, né, de como duas pessoas de correntes distintas, né, filosóficas, podem sentar e dialogar com respeito. Com né? certeza. Com certeza. A gente faz isso aqui todo dia. Meu cabeleireiro é comunista, eu sou trabalhista também, entendeu? A gente já faz isso aqui. Você é bebedor de P, rapaz. Isso que você é. Você quer que eu comece a falar o que você é também? Comentem então? aí o que vocês acharam do episódio aí. E até a próxima, galera. Fui.